Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. No mundo Naruto com Tenseigan. Capítulo 761. Existe realmente uma maneira? Perguntou Neji, surpreso e esperançoso. Kuroto acenou com a cabeça sim, e explicou. Tentarei trazer a você a oportunidade de ir ao Monte Myoku, um lugar tão famoso quanto a Caverna Hishi. Lá, você não apenas terá a oportunidade de assinar um contrato de invocação com um poderoso invocar, você também poderá aprender Senjutsu se tiver talento e zelo. O fato de Naruto ter ido acidentalmente para a Caverna Hishi e aprendido Senjutsu lá foi um pouco inesperado para Kuroto. No entanto, desde que isso aconteceu, significa que o Monte Myoku não tem ninguém, e Kuroto não acha que o Monte Myoku gostaria de ficar assim. Afinal, isolado em momentos tão críticos, o Monte Myoku sempre esteve profundamente envolvido com os assuntos do mundo Shinobi. Quando este mundo era governado pela deusa Coelho, foi Gamamaru do Monte Myoku quem revelou a situação aos dois filhos de Kaguya e os treinou. Este curso de ação realmente levou ao nascimento do mundo Shinobi. Nos anos seguintes, Gamamaru e o Monte Myoku nunca deixaram de prestar atenção ao mundo Shinobi, até mesmo a chegada de Jiraiya na Terra dos Sapos, e o nascimento do Filho da Profecia, tudo isso é inseparável do Monte Myoku. No entanto, Naruto escolheu a Caverna Hishi, então, o Monte Myoku precisará de outra pessoa para preencher a posição de Naruto, de modo que o Monte Myoku possa permanecer conectado ao mundo Shinobi. E aí vem a chance de Neji. Se Neji conseguir aproveitar esta oportunidade, será um benefício mútuo para Neji e o Monte Myoku. Quanto à pergunta, por que não enviar Neji para a Caverna Hishi quando Kuroto já tem uma conexão tão grande com aquele lugar? A resposta é muito simples. Enviar Neji para a Caverna Hishi revelará sua conexão com eles, e ele não quer que isso aconteça ainda. Além disso, Naruto já se tornou um representante da Caverna Hishi para esta geração, e Kuroto duvida que o sábio da Cobra Branca esteja disposto a levar outra criança da mesma geração. Enquanto Kuroto tinha tais pensamentos em mente, Neji de repente curvou-se para ele com uma expressão agradecida. Sensei, muito obrigado. Seus olhos estavam vermelhos e gotas de lágrimas escorriam por seu rosto. Neji ficou profundamente comovido. Kuroto riu e acenou com as mãos. Não seja tão apressado em me agradecer. Embora eu esteja lhe trazendo a oportunidade, se você conseguir passar nos testes e obter a aprovação do grande sapo sábio depende inteiramente de você. Neji assentiu com uma expressão determinada. Vou tentar o meu melhor. Madrugada do dia seguinte. Antes de ir para a Academia Ninja, Kuroto aproveitou o tempo para encontrar Jiraiya enquanto ele estava indo coletar materiais para seu novo romance. Após conhecer Jiraiya, Kuroto expressou sua intenção. Ao ouvir o pedido de Kuroto, Jiraiya ficou um pouco surpreso. Como tal pensamento veio à sua mente de repente? Kuroto explicou com um sorriso desamparado. Naruto não apenas aprendeu o modo Sennin, mas também obteve uma invocação muito poderosa na forma de Garaga. Esta revelação inesperada da força de Naruto estimulou as crianças, e Neji também veio pessoalmente até mim, na esperança de obter uma invocação poderosa semelhante a Garaga. Uma invocação poderosa como Garaga é difícil de encontrar, e o Monte Myoku parece ser um dos únicos dois lugares onde Neji pode ser capaz de obter tal invocação. E, quando se trata do Monte Myoku, sou a única pessoa com quem posso entrar em contato, portanto estou aqui. Isso faz sentido. Jiraiya acenou com a cabeça com um entendi. Expressão enquanto pensava sobre a intenção de Kuroto. Vendo a expressão pensativa de Jiraiya, Kuroto perguntou. Então, o que você acha, Jiraiya-sama? É possível? Depois de um tempo de consideração cuidadosa, Jiraiya acenou com a cabeça. Já que a vila lhe deve um favor, aproveitarei esta oportunidade para retribuir. Vendo que Jiraiya concordou, Kuroto curvou-se com uma expressão agradecida. Muito obrigado, Jiraiya-sama. Jiraiya balançou a cabeça e disse. Não se preocupe com isso. Você merece isso. Se fosse outra pessoa, Jiraiya definitivamente teria recusado. Afinal, existem milhares de shinobi de Konoha que gostariam de receber a herança do Monte Myoku, porém, Jiraiya não escolherá alguém tão facilmente. Mesmo em Canon, ele escolheu cuidadosamente seu discípulo Namikaze Minato, mas depois disso, ele não escolheu Kakashi. A partir disso, pode-se perceber que Jiraiya é muito cuidadoso ao selecionar os descendentes do Monte Myoku. A razão pela qual Jiraiya não rejeitou Kuroto é por causa das ações recentes de Kuroto. Não muito tempo atrás, Kuroto correu o risco de confundir a organização Akatsuki que poupou Konoha de um grande desastre, e por isso, Konoha deve um grande favor a Kuroto que deve ser recompensado. Por causa do envolvimento da Akatsuki e Amatsukami, este assunto não pode ser divulgado para a aldeia, e apenas pessoas selecionadas estão cientes dos meandros do assunto, portanto, Sandaime-sama não foi capaz de premiar Kuroto de acordo. Então Jiraiya está aproveitando esta oportunidade para premiar Kuroto. O que Kuroto não sabia é que além do motivo da premiação, havia mais um motivo pelo qual Jiraiya concordou tão facilmente. No canhão, a profecia de Gamamaru ainda era válida e Jiraiya deveria encontrar o filho da profecia, portanto, ele foi muito cauteloso, porém, esse não é o caso neste mundo, por causa dos efeitos borboleta causados pela presença de Kuroto, a importância de filho da profecia não existe mais e Jiraiya é menos cauteloso. Neste momento, Jiraiya disse, acho que não preciso explicar isso, no entanto devo. O que só posso fazer da minha parte é levar Hyuga Neji ao Monte Myoku, para saber se ele pode obter a aprovação, e herdar com sucesso as técnicas do Monte Myoku. Isso não está em minhas mãos. Está relacionado às habilidades de Neji e à decisão dos sapos. Sim, eu entendo. Kuroto assentiu. Tudo bem então, conte todos os detalhes a Hyuga Neji e diga a ele para se preparar. Iremos para o Monte Myoku 2 dias depois. Disse Jiraiya. Kuroto acenou com a cabeça. Tudo bem. Então saiu do local. À noite do mesmo dia,
Hyuga Isashi foi à casa de Kuroto. Depois de receber Isashi no quarto de hóspedes de sua casa, Kuroto presenteou-o com chá e perguntou casualmente: Isashi-sama, qual é o problema? Sua visita é um tanto inesperada. Isashi lentamente tomou um gole de chá e agradeceu a Kuroto. Neji me contou sobre a oportunidade que você trouxe para ele. Estou muito grato, como pai dele sou realmente um inútil. Kuroto balançou a cabeça. Não se preocupe com isso, Isashi-sama. Não foi grande coisa para mim. Além disso, eu sou o sensei de Neji, então está em minha responsabilidade. Para começar. Sério, Kuroto-kun, às vezes, não, eu deveria dizer, toda vez, você me surpreende. Disse Isashi com um sorriso, depois acrescentou impotente. Mas sobre o que aconteceu naquele dia. Você foi um pouco imprudente. Os 3 anciãos estão muito zangados com você. Depois que você saiu da reunião, eles disseram que iriam puni-lo. Kuroto acena casualmente com a mão com uma risada. Se eles tivessem coragem e meios para fazer qualquer coisa, eles já teriam me punido. Isashi também entendeu isso e acenou com a cabeça. Você está realmente correto. Em seguida, acrescentou apontando para a testa. Mas fazemos parte do ramo da família, e nem todos no ramo da família são capazes de se proteger da raiva da família principal. Então é melhor não ofendê-los muito. Eu conheço Isashi-sama. Kuroto assentiu e perguntou, mas, você não veio aqui com a intenção de me convencer a pedir desculpas a eles, certo? Se você tivesse a intenção de se desculpar, você já teria feito isso, eu entendo isso. Disse Isashi com um sorriso irônico. Então continuou após uma pausa, a questão é, meu irmão também descobriu sobre a oportunidade que você trouxe para Neji, então ele estava esperando. Se você pudesse falar com Jiraiya-sama para levar sua filha mais velha, Hinata, com você. Ele também quando ele leva Neji para o Monte Mimoku tão bem. Ah, então Yashi-sama mandou você para me convencer, hein? Murmurou Kuroto. Capítulo 762. Ah, então Yashi-sama mandou você para me convencer, hein? Perguntou Kuroto. Isashi não precisou responder, apenas olhando para sua expressão. Kuroto foi capaz de julgar que seu palpite estava correto. O desempenho de Naruto na avaliação recente trouxe muitas mudanças em Konoha. Uma dessas mudanças é a compreensão das 3 grandes regiões sábias inexploradas. Os lugares que permaneceram escondidos de todo o mundo Shinobi por mais de 1 milênio agora entraram no campo de visão dos ninjas de Konoha. A questão é que mesmo que as pessoas agora tenham alguma compreensão dessas regiões dos sábios, ir a esses lugares ainda é muito difícil, precisamente por isso. Quando Yashi soube que Kuroto havia trazido a Neji a chance de ir ao Monte Mioku através de Jiraiya, ele imediatamente percebeu que esta é uma oportunidade muito boa e não deve ser desperdiçada. Mas o problema é que quem organizou tudo isso foi Kuroto, e como a discórdia entre Kuroto e a família principal do clã Hyuga, foi difícil para Yashi abordar Kuroto com uma cara séria. Portanto, Yashi pediu a seu irmão mais novo, Esashi, que fosse para Kuroto. Vendo que Kuroto adivinhou tudo, Esashi assentiu impotente sim. Kuroto disse com uma risada. Bem, pelo menos Yashi-sama ainda entende o quão valiosa é esta oportunidade. Então acenou com a cabeça, já que ele quer mandar Hinata. Então que assim seja, deixe a garotinha tentar a sorte também. Vou conversar com Jiraiya-sama sobre isso. Isashi ficou um pouco surpreso que Kuroto concordou tão facilmente, e então deu um suspiro de alívio, isso é ótimo. Kuroto não teve problemas em enviar Hinata para o Monte Mimoku. Há vários motivos. Por um lado, Kuroto tem uma impressão muito boa dela com base em seu canhão. Hinata pode parecer tímida e fraca por fora, mas por dentro ela é tão durona quanto se pode imaginar. O ataque de Pain em Konoha provou isso enquanto todos assistiam Naruto do lado de fora e não tinham coragem de dar um passo à frente e ajudá-lo. Hinata não hesitou por um segundo e enfrentou Tendo. Essa bravura de enfrentar um inimigo que ela não consegue derrotar sozinha é louvável. Além do mais, Hinata é discípula de Yui, o que dá a Kuroto outro motivo para aprovar Hinata. Academia Ninja. Embora o sol estivesse quase se pondo, vários estagiários ainda estavam presentes no campo de treinamento, treinando e aprimorando rigorosamente suas habilidades. Em um dos cantos do campo de treinamento, Neji e Sasuke treinavam juntos. Enquanto desviava dos ataques de Sasuke, Neji não pôde deixar de perguntar curiosamente, Sasuke, eu estive me perguntando, o que há com esses arranhões no seu rosto? Quando Neji mencionou isso, Sasuke inconscientemente tocou seu rosto e respondeu com uma expressão sombria, gatos arranharam meu rosto. Gatos? Neji ficou surpreso e perguntou novamente, você ficou com todos esses ferimentos por causa de arranhões de gato? Foi um pouco difícil para Neji acreditar que gatos pudessem causar tantos danos a Sasuke. Sasuke acenou com a cabeça sim, gatos, aqueles com quem fui assinar o contrato de invocação. Então acrescentou apressadamente, mas eles não eram gatos normais, eles tinham 2 caudas, e alguns até tinham 4 olhos. Eles se chamavam Nekomata, e eram realmente irritantes. Entendo, isso faz sentido. Neji assentiu e perguntou, então, como foi? Você recebeu uma convocação? Sasuke balançou a cabeça fracamente. Neji ficou surpreso e perguntou curioso, o que aconteceu? Suspirar. Com um suspiro, Sasuke murmurou esqueça. Sasuke não estava com vontade de falar sobre isso agora. Vendo que Sasuke não estava interessado, Neji não deu continuidade ao assunto e começou a arrumar suas coisas. Hoje foi a vez de Sasuke ficar confuso. Nossa luta ainda não acabou. Você vai voltar para casa tão cedo? Neji acenou com a cabeça sim, eu tenho que ir. E explicou. Tenho que realizar um treinamento especial antes do dia em que irei para o Monte Mioku. O sensei me trouxe esta rara oportunidade. Não quero decepcioná-lo falhando. Sasuke ficou surpreso ao ouvir as palavras de Neji. Você está indo para o Monte Mioku? Neji assentiu sim. Ele não escondeu isso de Sasuke. Ao ouvir a resposta de Neji, Sasuke não pôde deixar de deixar escapar. Posso ir também? Neji ficou surpreso. Ele não esperava que Sasuke fizesse tal pedido do nada e balançou a cabeça com uma expressão de desculpas. Isso, eu tenho que me desculpar, porque não está em minhas mãos.
Sasuke também percebeu que não deveria ter feito tal pedido e se desculpou. Não, sou eu quem deveria me desculpar, estava sendo muito atrevido. Depois que o assunto foi resolvido, Neji se despediu de Sasuke e foi para sua casa. Ao ver Neji voltando para casa animado, Sasuke sentiu um pouco de inveja. Clã Uchiha, casa do patriarca. De volta à sua casa, Sasuke mencionou a questão de Neji ir para o Monte Miboku para seu pai e perguntou hesitantemente: Tou-san, eu também quero ir para o Monte Mimoku, é possível? Fugaku ficou bastante surpreso ao saber que Hyuga Neji estava indo para o Monte Myoku. Ele não esperava que Hyuga Kuroto fosse capaz de convencer Jiraiya e trazer tal oportunidade para seu discípulo Neji. Mesmo sendo o patriarca do clã Uchiha, Fugaku não pode dizer que ele também pode fazer tal coisa. Ele ainda se lembra da época em que Shimura Danzo e Jiraiya tiveram um grande conflito por causa de um assunto muito semelhante. Há alguns anos, Danzo queria ir ao Monte Myoku e pediu a Jiraiya que o levasse, porém, Jiraiya negou o pedido de Danzo imediatamente, sem sequer pensar nisso. Isso irritou Danzo e causou um grande conflito entre os dois. E agora? Jiraiya concordou tão facilmente com o pedido de Kuroto. Isso é realmente surpreendente. A pergunta de Sasuke tirou Fugaku de sua linha de pensamento. Tou-san, você pode falar com Jiraiya-sama também? Eu quero ir para o Monte Miboku também. Vendo a expressão séria de seu filho, Fugaku assentiu. Vou ver o que posso fazer. Capítulo 763. 2 dias depois. Finalmente chegou a hora das crianças irem para o Monte Mimoku e, de acordo com as instruções de Jiraiya, Kuroto levou Neji e Hinata ao local onde Jiraiya lhe disse para ir. Enquanto Kuroto e as duas crianças esperavam a chegada de Jiraiya, de repente ele notou o patriarca Uchiha vindo em direção a eles com Sasuke e Kiyomi ao lado dele. Vendo as 3 pessoas do clã Uchiha chegando, Kuroto murmurou para si mesmo com uma expressão duvidosa. Por que eles estão vindo aqui? Neji também ficou surpreso ao notar Sasuke e Kiyomi, e imediatamente disse a Kuroto: Sensei, a questão de ir para o Monte Miboku, eu disse a Sasuke. Então talvez ele também esteja. Ao ouvir as palavras de seu discípulo, Kuroto o provocou. Você disse a Sasuke. Você não tem medo de que suas chances de obter a aprovação do Monte Myoku sejam reduzidas com mais 2 competidores? Neji balançou a cabeça com uma expressão clara. Não estou com medo. Kuroto sorriu e balançou a cabeça. Uchiha Kiyomi está bem, mas Kuroto sente que a adição de Sasuke causará mudanças em seu plano, afinal Kuroto é muito claro sobre a identidade de Sasuke, e considerando quem mora no Monte Myoku, não há como ele não notar essa presença. Dentro de Sasuke. Claro, mesmo que ele tenha esse sentimento, ele não planeja fazer nada a respeito, se Neji ainda conseguir a aprovação dos sapos. Então muito bom, mas se não conseguir, então isso será uma lição para Neji. Quanto à questão de como é que o clã Uchiha está aqui, esta não é uma pergunta muito difícil. Uchiha Sasuke deve ter pedido a seu pai que criasse uma oportunidade para ele também, e Uchiha Fugaku deve ter conversado com Jiraiya. Em tempos normais, Jiraiya obviamente não aceitaria o pedido de Fugaku, mas estes não são tempos normais. Considerando a atual situação complexa da vila, para manter o clã Uchiha feliz, Jiraiya não teve outra escolha a não ser concordar com o pedido de Fugaku. Na verdade, Kuroto sente que mesmo que o clã Uchiha não soubesse sobre Neji e Hinata indo para o Monte Myoku através de Neji, Sandaime-sama ainda teria vazado esta notícia para o clã Uchiha usando seus meios para que o clã Uchiha pudesse ficar em dívida. Favor à facção Hokage. Se Jiraiya já concordou em levar 2 crianças para o Monte Myoku, então realmente importa se mais 1 ou 2 crianças forem adicionadas? Obviamente não. Adicionar Sasuke e Kiyomi à lista não terá nenhuma importância. A excelência de Sasuke e Kiyomi, especialmente o talento e as habilidades de Sasuke, foram testemunhadas por todos durante a recente avaliação. Sabendo disso, se alguém disser que Sandaime-sama não gostaria de atrair Sasuke para a facção Hokage, então Kuroto não acreditaria. Além disso, agora que Shizue e Itachi não fazem mais parte da Anbu, Sandaime-sama tem ainda mais motivos para atrair outro Uchiha para a facção Hokage. E que melhor candidato do que Uchiha Sasuke? É por isso que estamos aqui com Sasuke e Kiyomi também indo para o Monte Miboku. Logo após a chegada dos 3 membros do clã Uchiha, Jiraiya também apareceu. Depois de cumprimentar as 4 crianças, Jiraiya olhou para Kuroto e Fugaku enquanto explicava. Como já disse anteriormente, posso prometer manter as crianças seguras. No entanto, se eles conseguirão o que desejam em seus corações depende da sorte e habilidades. Não tenho nada a dizer sobre isso. Espero que vocês dois tenham sido muito claros sobre isso. Kuroto e Fugaku assentiram juntos. Com isso Jiraiya acenou com a cabeça. Tudo bem então, agora é hora de partirmos. Em seguida convocou os 4 filhos e a si mesmo para a Terra dos Sapos. Depois de ver as 5 pessoas desaparecerem em uma nuvem de fumaça branca, Fugaku virou-se para Kuroto e disse, devo-lhe um favor desta vez. Fugaku deixa bastante claro que a única razão pela qual Sasuke e Kiyomi têm a oportunidade de ir ao Monte Myoku é Kuroto. Se não fosse por Kuroto convencer Jiraiya, não teria sido possível. Kuroto encolheu os ombros com indiferença, tanto faz. E saiu do lugar. Mesmo que ele não tenha intenção de mudar nada sobre a ida de Sasuke e Kiyomi para a Terra dos Sapos, ele não está muito feliz com a ida dos dois também, porque ele deixa bem claro que a presença de Sasuke no grupo causará mudanças. Fugaku permaneceu em silêncio enquanto observava Kuroto desaparecer. Monte Myoboku. Depois de chegar à Terra dos Sapos, 5 pessoas se encontraram com o ancião Fukazaku. Quando Jiraiya apresentou o ancião Fukazaku como seu sensei para as crianças, todos os 4 ficaram surpresos e olharam com ceticismo para o pequeno sapo verde de barba branca. Ele é o sensei de Jiraiya-sama? Isso? Como isso é possível?
Sentindo os olhares céticos das crianças, o Elder Fukazaku ficou desamparado. Ele trouxe Jiraiya para o lado e perguntou, Jiraiya-chan, essas crianças são... O Toad mais velho ficou surpreso ao ver tantos humanos vindo para o Monte Myoku. Jiraiya também ficou um pouco desamparado e explicou toda a situação ao ancião Fukazaku. Depois de ouvir a explicação de Jiraiya, o ancião Fukazaku suspirou e então ponderou sobre a situação por um tempo. Bem, não podemos levar todos eles, isso é certo. Jiraiya perguntou, então o que fazer? E como escolher? O Elder Fukazaku pensou sobre isso e disse, nunca houve um precedente de tantas pessoas vindo ao Monte Myoku antes, nem eu sei o que fazer. E acrescentou após uma pausa, suponho que apenas o grande ancião tem uma palavra a dizer sobre o assunto. Então, por favor, disse Jiraiya. O ancião Fukazaku acenou com a cabeça e conduziu as 5 pessoas ao salão de Gamamaru. Chegando ao grande salão de Gamamaru, as 5 pessoas sentaram-se em silêncio enquanto o ancião Fukazaku tentava acordar o ancião Gamamaru, o Jiji-sama. Jiraiya-chan trouxe essas crianças de Konoha. O que devemos fazer? E enquanto o ancião Fukazaku explicava as coisas para Gamamaru, as 4 crianças sentaram-se ao lado de Jiraiya com uma expressão nervosa. Eles juram que está é a primeira vez que veem um sapo tão gigante na vida. Embora velho, ele ainda parecia um pouco assustador, tanto que Nata e Kiyomi subconscientemente agarraram as mangas de seus irmãos mais velhos. Claro, tanto Neji quanto Sasuke também estavam nervosos, mas fizeram o possível para tranquilizar seus irmãos mais novos. Não se preocupem. Jiraiya riu do comportamento do garoto e esperou Gamamaru falar. Depois que o ancião Fukazaku explicou tudo para Gamamaru, o sapo milenar com uma expressão sonolenta olhou para as 4 crianças. Seu olhar passou por Hinata, Neji e Kiyomi sem parar, porém, assim que viu Sasuke, os olhos de Gamamaru se arregalaram. Sua sonolência desapareceu e uma expressão incompreensível apareceu em seu rosto. Talvez Gamamaru tenha notado algo em Sasuke e murmurado Indra. Capítulo 764. Quando Gamamaru viu Sasuke, ele ficou surpreso e toda a sua sonolência desapareceu imediatamente. Ele parece ter visto algo em Sasuke e exclamou surpreso, Indra. Gamamaru vive há mais de 1 milênio, portanto, no momento em que viu Uchiha Sasuke, ele imediatamente reconheceu que Sasuke é a reencarnação atual de Tsutsuki Indra. Ao mesmo tempo, Gamamaru também viu vagos fragmentos do futuro nos quais Sasuke desempenharia um papel importante. Muitas pessoas estão cientes do fato de que Gamamaru pode prever o futuro, uma e outra vez, ele demonstrou essa habilidade. Usando sua habilidade de prever o futuro, Gamamaru deve ter sabido que apenas os irmãos Tsutsuki Agoromo e Amura, que herdaram seu chakra de Kaguya, poderiam resistir a ela, então ele habilmente se aproximou dos 2 irmãos e os confundiu para se rebelarem. No momento em que Agoromo ia lutar contra Kaguya, ele entregou um selo especial para Agoromo. Novamente, Gamamaru devia saber que Amura morreria nas mãos de Agoromo, então ele deu um selo que pode ressuscitar os mortos. Gamamaru habilmente não apontou isso para Agoromo, provavelmente porque ele previu o futuro, e entendeu que era necessário que Agoromo matasse seu irmão para despertar o Rinnegan. Mais tarde, Gamamaru previu o resultado do teste que Agoromo deu aos seus filhos Indra e Azura ao decidir seu herdeiro. E finalmente Gamamaru também conduziu Jiraiya no caminho da busca pelo filho da profecia. Porém, o problema é que há alguns anos, Gamamaru deixou de ver qualquer coisa relacionada ao futuro, ou seja, até agora. Portanto, quando Jiraiya viu a mudança em Gamamaru, ele imediatamente se levantou e perguntou, Senhor Gamamaru, o que aconteceu? Você viu alguma coisa? Estando ciente do conceito de causa e efeito, Gamamaru optou por não revelar nada e mudou de assunto com uma pequena risada. Ah não, nada. Só fiquei surpreso com a excelência dessas crianças. Então ele se virou para Fukazaku e o instruiu. Faça um teste com essas crianças. Todos ficaram confusos com o comportamento anormal de Gamamaru, porém ninguém disse nada sobre isso e seguiu as instruções de Gamamaru. Jiraiya e Fukazaku assentiram levemente e levaram as 4 crianças até a fonte do óleo sagrado. Olhando para as 4 crianças, o Elder Fukazaku pensou cuidadosamente sobre as palavras que Gamamaru disse a ele em particular, então disse, tudo bem crianças, eu estarei ensinando a vocês o Senjutsu especial do Monte Mimoku. Aqueles de vocês que conseguirem cultivar o Senjutsu com sucesso passarão o teste, entendeu? Senjutsu? Ao ouvir as palavras de Fukazaku, as 4 crianças ficaram surpresas e entusiasmadas. Sasuke e Neji estavam mais ansiosos para aprender Senjutsu. Notando a empolgação do garoto, Jiraiya disse rapidamente, não fique tão animado, Senjutsu não é tão fácil de dominar. Sasuke disse em tom insatisfeito, se Naruto pode aprender, então eu também posso. Jiraiya sorriu e balançou a cabeça. Desde que Naruto dominou o Senjutsu, as pessoas começaram a entendê-lo mal, agora toda criança de 10 anos pensa que pode aprender Senjutsu. O que eles parecem não entender é que Naruto dominou o Senjutsu em circunstâncias especiais, portanto, ele é um caso excepcional. E nem todos podem ser tão especiais quanto Naruto nesse aspecto. Muito menos outros, Jiraiya e Shizui, não dominaram completamente o Senjutsu. Mesmo agora, ambos precisam de ajuda ao usar o modo Senjutsu. Talvez a única pessoa conhecida que dominou perfeitamente o modo Senjutsu seja Shodame Okage de Konoha, Senju Hashirama. Voltando ao assunto, enquanto o Elder Fukazaku conduzia todos para a área de treinamento na fonte do óleo sagrado, as crianças notaram as gigantescas estátuas de pedra em forma de sapo e perguntaram curiosamente, Fukazaku-sama, por que há tantas estátuas aqui? Elas não são simples estátuas, são todas pessoas que não conseguiram dominar o Senjutsu, disse o ancião Fukazaku, e acrescentou com um tom solene, ao treinar o modo Senjutsu do Monte Myoku, o praticante ganhará as características de um sapo. Neste processo, uma vez que a energia natural dentro do corpo fica fora de controle, toda a energia do praticante corpo se transformará em um sapo e depois petrificará em uma estátua de pedra. Todas as 4 crianças ficaram horrorizadas ao saber a verdade.
Neste momento, Jiraiya disse com um sorriso, dominar o Senjutsu não é tão fácil como todos vocês estão assumindo que seja. Não pense que só porque Naruto dominou, vocês também irão dominá-lo. Naruto é um caso excepcional. O Elder Fukazaku disse, a razão pela qual essas pessoas se tornaram estátuas é que elas eram muito gananciosas e imprudentes pelo poder. Vocês não precisam se preocupar muito, mesmo que todos vocês não consigam dominar o Senjutsu, posso pelo menos garantir que ninguém de vocês se tornará uma estátua de sapo. Sasuke deu um suspiro de alívio ao ouvir as palavras do ancião Fukazaku, e rapidamente perguntou, Fukazaku-sama, nos tornaremos sapos quando usarmos o Senjutsu? Kiyomi, Neji e Hinata olharam para Fukazaku, nenhum deles queria virar sapo. O Elder Fukazaku naturalmente entendeu o dilema das crianças e disse com um sorriso, não se preocupe, ao treinar o modo Senjutsu do Monte Mimboku, embora o usuário ganhe características de sapo, no entanto, eles não se tornam sapos. Sua maestria aumenta, as características do sapo se tornarão cada vez menos visíveis e desaparecerão totalmente. Isso também significa que quanto mais características secundárias aparecem no corpo de uma pessoa, menor é seu domínio no Senjutsu e vice-versa. Senju Hashirama tinha menos características em seu corpo quando usou o modo Senjutsu, exceto por algumas linhas sob os olhos, não houve alterações. O domínio de Naruto foi ainda melhor comparado ao Shodame Hokage. Quando ele entrou no modo Senjutsu, exceto pela mudança em sua pupila, não houve outra mudança. Em comparação com Naruto e Hashirama, o domínio de Senjutsu de Jiraiya e Shizui é obviamente inferior. Bem, deixando isso de lado, as palavras de Fukazaku aliviaram as 4 crianças e elas estavam prontas para tentar. Com isso, o Elder Fukazaku pegou um pouco de óleo de sapo da fonte e esfregou algumas gotas nos braços das 4 crianças, enquanto instruía. Este é um óleo de sapo especial. Irá ajudá-los a sentir a energia natural espalhada no céu e na terra. Comece a se concentrar e tente sentir a energia natural. As 4 crianças assentiram, e sob a orientação do ancião Fukazaku, tentaram sentir a energia natural dispersa no céu e na terra. Capítulo 765. Com o influxo de energia natural em seus corpos, as 4 crianças começaram a desenvolver as características físicas dos sapos. Pequenas protuberâncias apareceram em suas peles, membranas membranosas começaram a crescer entre seus dedos, suas bochechas começaram a inchar e a mudar de cor e finalmente, as pupilas das 4 crianças ficaram laranja com uma ripa horizontal como as de um sapo. Vendo essas mudanças, o ancião Fukazaku e Jiraiya não demonstraram sinais de surpresa ou pânico. Todas essas mudanças estavam dentro de suas expectativas, e faziam parte do processo de treinamento do Senjutsu do Monte Mimboku. Na verdade, pode-se dizer que se essas mudanças não acontecessem, se não aparecesse nos corpos das 4 crianças, isso seria um problema. O treinamento Senjutsu é basicamente um processo de 3 etapas de tentar sentir e compreender a energia natural dispersa entre o céu e a terra, tentando absorver essa energia natural e, em seguida, fundir essa energia natural com as energias físicas e mentais internas para dar origem a energias mais fortes e mais fortes. Forma poderosa de chakra conhecida como Senjutsu Chakra. Claro, este treinamento Senjutsu de 3 etapas pode ser feito em qualquer lugar do mundo como Kuroto fez. A única vantagem de realizar este treinamento nas regiões sagradas inexploradas é a orientação e facilidade que esses locais proporcionam a uma pessoa. Basta dar o segundo passo, por exemplo. Absorver energia natural não é uma tarefa fácil, e é preciso ser capaz de senti-la antes de absorvê-la. No entanto, o óleo de sapo do Monte Myoku, o veneno de cobra da caverna Rishi e o muco de lesma da floresta Shikotsu facilitam a absorção de energia natural. Energia mais fácil. Uma vez que qualquer uma destas 3 substâncias é aplicada num ponto do corpo, a energia natural começa a entrar no corpo do praticante a partir desse ponto. Portanto, não importa qual seja a aptidão natural de uma pessoa quando se trata de Senjutsu, ela pode absorver energia natural. Uma vez que alguém absorva a energia natural, desde que encontre uma maneira de não se transformar em pedras, com o tempo seu corpo se adaptará à energia natural e ele não apenas será capaz de senti-la, mas também será capaz de fundi-la com seu corpo. Chakra. No entanto, essas vantagens só estão disponíveis em lugares como o Monte Myoku, a caverna Rishi, o domínio Nekoshou e assim por diante. Em outros lugares onde não há conhecimento de Senjutsu, é preciso começar desde o início e descobrir tudo passo a passo. Etapa. De qualquer forma, voltando ao Monte Myoku, com o passar do tempo, as feições dos sapos tornaram-se cada vez mais evidentes nos corpos das 4 crianças. Vendo esta cena, o Elder Fukazaku balançou a cabeça, falhou, e apagou a energia natural dos corpos das 4 crianças com seu bastão preto, depois limpou o óleo de sapo da parte de trás dos braços. Interromper o fluxo de energia natural dentro dos corpos de 4 crianças. Ter muitas características de sapo significa que as crianças não foram capazes de integrar a energia natural dentro de seus corpos, então o resultado é um fracasso. É claro que o fracasso na primeira tentativa não significa que eles não tenham aptidão para Senjutsu, apenas mostra que não estão naturalmente adaptados à energia natural. Sentindo dor nas costas, Sasuke perguntou, um tanto insatisfeito, o que está acontecendo? Por que nos bater? Neji, Hinata e Kiyomi também olharam para o ancião Fukazaku com expressões confusas. Vocês 4 falharam no teste, disse Fukazaku e acrescentou, e para responder à sua pergunta, eu estava extraindo energia natural de seus corpos para garantir que nenhum de vocês se transformasse em sapo. Fracassado? Sasuke ficou surpreso e se levantou abruptamente. Como é que eu falhei? Que erro eu cometi? Neji também se levantou e olhou para o sapo mais velho com uma expressão relutante. Esse tipo de fracasso inexplicável tornava difícil para ele aceitar tão facilmente. Comparados com Sasuke e Neji, Kiyomi e Hinata estavam relativamente calmos mesmo depois de saberem de seu fracasso.
Para Kiyomi, passar no teste não era importante, ela não está interessada em senjutsu ou sapos, então não se importa muito. A única razão pela qual ela veio ao Monte Miboku é que Fugaku a instruiu a fazê-lo. Diferente de Kiyomi, Hinata, apesar de calma, ainda estava um pouco decepcionada. No fundo de seu coração, ela esperava aprender senjutsu para ter algo em comum com Naruto, mas não esperava que ela falhasse tão cedo. Olhando para as expressões das crianças, Jiraiya entendeu seus sentimentos e os tranquilizou. Não se preocupem, falhar na primeira tentativa não significa que você não tem aptidão, significa apenas que você precisa de algum treinamento. E se você perguntar vocês 4 são muito jovens para aprender senjutsu. Deixando de lado outros requisitos, o requisito mais básico para dominar o senjutsu é uma enorme reserva de chakra. Para quem não possui grandes reservas de chakra, é muito difícil e perigoso fundir a energia natural em seu corpo, pois está sempre exposto ao perigo de se tornarem estátuas de pedra. Sem dúvida, Sasuke, Neji, Kiyomi e Hinata são crianças excelentes e talentosas, porém ainda são muito jovens e, portanto, suas reservas de chakra são limitadas. Comparados com a maioria dos adultos que não conseguem dominar o senjutsu, eles são mais vulneráveis. Mas parece que Sasuke não quis aceitar o que Jiraiya disse e questionou. Então como é que Naruto dominou isso? Jiraiya explicou. Naruto é um pouco diferente do resto de vocês. Por um lado, ele é um descendente do clã Uzumaki, um clã shinobi tão poderoso quanto Senju, Uchiha e o clã Hyuga. Sua linhagem Uzumaki lhe dá várias vantagens naturais, quando se trata de reservas de chakra, força física e tudo mais. Quanto ao outro ponto, que está relacionado à calma do coração. Se você tem um coração inquieto, então será muito difícil dominar o senjutsu. Jiraiya não sabe como Naruto dominou o senjutsu. É verdade, Naruto é membro do clã Uzumaki, então ele tem enormes reservas de chakra, e não era ganancioso por poder. Porém, como dito antes, apenas esses 2 pontos não são o suficiente para alguém dominar o senjutsu. Deve ter havido alguns outros fatores que entraram em jogo. Talvez Naruto tivesse uma aptidão incomparável para o senjutsu. Seja qual for o motivo, o fato é que ele dominou o senjutsu em uma idade tão jovem. Diferente de Naruto, Sasuke, Neji e os outros obviamente não parecem ter uma aptidão tão elevada para senjutsu. Ao mesmo tempo, eles não possuem grandes reservas de chakra, e por entenderem a preciosidade desta oportunidade então seus corações ficam inquietos, dificultando o treinamento. Neste momento, o ancião Fukazaku disse, bem, como Jiraiya-chan disse, senjutsu é diferente do seu ninjutsu geral. Dominou o senjutsu no último milênio. Sasuke e Neji não quiseram e perguntaram, podemos tentar mais uma vez? O elder Fukazaku balançou a cabeça, não, agora não, é muito arriscado. Se a energia natural ficar fora de controle, as consequências serão pesadas. Neji disse com uma expressão solene, Fukazaku-sama, estou disposto a correr o risco e tentar novamente. Quero passar no teste a qualquer custo. O elder Fukazaku balançou a cabeça, temo que terei que negar seu pedido. Em seguida, acrescentou com um sorriso, mas não desanimem, não estou falhando com todos vocês. Todas as 4 crianças murmuraram de surpresa e confusão e perguntaram, o que você quer dizer? Bem, foi um pouco tolo da minha parte testar vocês, crianças, de tal forma, é muito difícil para vocês, e obviamente todos vocês teriam falhado. Vamos mudar o modo do teste, a razão pela qual todos vocês vêm para o Monte Myoku é para encontrar invocações, certo? Então vamos testar você com contratos de convocação. Quanto ao teste de senjutsu, talvez você possa tentar novamente quando crescer. Embora decepcionadas, as crianças rapidamente se animaram ao encontrar outra oportunidade. O ancião Fukazaku sorriu levemente e convocou um grande pergaminho. Então ele apontou para Kiyomi, parada na esquina, e disse, vamos começar com você. Capítulo 766. Olhando para o pergaminho gigante espalhado pelo sapo mais velho Fukazaku, as 4 crianças que foram atingidas pelo choque do fracasso de não serem capazes de aprender o senjutsu do Monte Miboku rapidamente recuperaram o ânimo e olharam, ansiosamente para o pergaminho. Até Kiyomi estava um pouco animada. Fukazaku sorriu com a empolgação do garoto e apontou para Kiyomi, vamos começar com você. Ah, tudo bem. Ela sentiu e rapidamente pegou o pergaminho. Os outros 3 não se importaram muito com Kiyomi sendo a primeira candidata, e olharam nervosamente para Kiyomi, eram 4 pessoas. Então era meio natural se revezar um por um. Ao se aproximar de Fukazaku, ela olhou para o pergaminho. O pergaminho do contrato colocado diante dela, seu comprimento é desconhecido, porém a largura do pergaminho era maior que sua altura total, e no pergaminho, uma série de nomes foram escritos em vermelho. Não era preciso ser um gênio para entender que todos os nomes estavam escritos com sangue. O primeiro nome parecia ser de alguém chamado Agoromo. Kiyomi não o reconheceu, porém os 2 últimos, que ela conhecia muito bem, eram Jiraiya, o Sannin, e Namikaze Minato, o falecido Yondaime Okage-sama. Enquanto apontava para o espaço vazio ao lado do nome do flecha amarelo de Konoha, Fukazaku explicou, escreva seu nome aqui com seu sangue. Kiyomi acenou com a cabeça, ok. Então ela mordeu o dedo e, usando sangue, escreveu seu nome com precisão e depois carimbou a mão manchada de sangue sob o nome. O ancião Fukazaku acenou com a cabeça levemente e disse, agora faça o sinal de mão na ordem javali, cachorro, pássaro, macaco, carneiro, e então tente invocar um sapo. Se você tiver sucesso, então você passará no teste, entenda? Kiyomi acenou com a cabeça sim. Kiyomi, faça o seu melhor, encorajou Sasuke. Kiyomi assentiu, então respirou fundo e reuniu seu chakra. Depois disso ela teceu os sinais com as mãos e bateu a mão no chão enquanto gritava, invocando jutsu. Todas as crianças olharam em volta, mas não houve mudança. Fukazaku balançou a cabeça, você falhou. Kiyomi suspirou de decepção, entendo. Então ela se virou e voltou para sua posição. Sasuke olhou para sua irmã mais nova com uma expressão preocupada e murmurou, Kiyomi. Ele não sabia o que dizer, ele também falhou da última vez então. Ele sabe que não é muito bom.
Kiyomi disse com um sorriso, está tudo bem, Sasuke Onishan. Eu não estava muito interessado em invocar coisas de qualquer maneira, então não importa se eu falhei. Neste momento Fukazaku gritou para Sasuke, a próxima é a sua vez. Kiyomi balançou a cabeça e disse, Sasuke Onishan, Fukazaku-sama está te ligando. É a sua vez, você deveria ir. Tudo de bom. Sasuke assentiu levemente, obrigado, e se aproximou de Fukazaku. O Elder Fukazaku explicou a ele as mesmas coisas que fez a Kiyomi. Sasuke rapidamente abaixou tudo e teceu os sinais com as mãos, javali, cachorro, pássaro, macaco, carneiro. Diferente de Kiyomi por sua vez, nada aconteceu. Em vez disso, com um estrondo, uma fumaça branca subiu. Pul! Conforme a fumaça branca se dissipou, todos ficaram chocados ao descobrir que Sasuke havia desaparecido e em seu lugar, um sapo muito grande estava parado. O tamanho geral do sapo era tão grande quanto o Garaga de Naruto, seu corpo era vermelho escuro. Ele carregava um tonto em uma mão, um escudo branco em forma de placa na outra e um longo cachimbo de tabaco na boca. Kiyomi, Neji e Hinata ficaram surpresos ao ver o sapo gigante. Incrível! O som da exclamação de Sasuke chegou aos seus ouvidos quando eles perceberam que Sasuke estava em cima da cabeça do sapo. Neji, Hinata e Kiyomi levantaram a cabeça e viram Sasuke parado em cima do sapo gigante. Os cantos da boca de Jiraiya se contraíram enquanto ele murmurava. Eu não esperava que Sasuke fosse capaz de invocar Gamabunta. Isso mesmo, o sapo que Sasuke convocou não é outro senão Gamabunta, o sapo-chefe do Monte Mimoku. O ancião Fukazaku olhou para Gamabunta e Sasuke e pensou consigo mesmo. Parece que seu palpite estava correto. Nesse momento, Gamabunta percebeu a situação e gritou descontente. Ei garoto, pare de gritar, você está machucando meus ouvidos. Então perguntou, quem é você afinal? Sasuke imediatamente parou de exclamar e, enquanto reprimia a excitação em seu coração, ele educadamente se apresentou a Bunta. Eu sou o Uchiha Sasuke e fui eu quem convocou você. Gamabunta ficou surpreso, um garoto do clã Uchiha. Ele olhou para Fukazaku com uma expressão duvidosa que lhe explicou a situação. Compreendendo a essência do assunto, Gamabunta assentiu levemente, e então ordenou em tom estrito. A menos que seja muito urgente, não me chame. Entendeu, garoto? Sim, eu entendo. Acenou com a cabeça Sasuke com uma expressão feliz. Embora Gamabunta não tenha sido muito educado com ele, ele parece ter aceitado o contrato de invocação. Em outras palavras, Sasuke passou no teste. Pensando nisso, Sasuke acenou animadamente com as mãos para Neji, Hinata e Kiyomi. Gente, eu passei no teste. Ótimo. Neji e Hinata também estão muito animados. Eles não apenas estão felizes por Sasuke estar animado, mas também estão cheios de expectativa por sua vez. O fato de Sasuke ter passado no teste significa que este teste não é como o teste anterior, é um pouco mais fácil e eles têm chance de passar. O que é mais importante é que assim que assinarem o contrato de invocação no Monte Miboku, eles terão a chance de vir aqui quando crescerem e poderão treinar Senjutsu. Neste momento, Fukazaku disse a Gamabunta, Bunta, vá com Sasuke e aprenda um pouco um sobre o outro. Gamabunta acenou com a cabeça, tudo bem, chefe. Então saltou alto para o céu. Tão forte. Neji não pôde deixar de admirar Gamabunta. Pensando que em breve ele poderia ter uma invocação tão poderosa, Neji estava ansioso e quis fazer o teste imediatamente. Porém, Neji não esqueceu que Hinata também estava com ele e deu lugar a ela. Neji está ciente do conflito ocorrido há poucos dias. Ele não queria fazer nada que pudesse ofender os mais velhos da família principal, portanto, deu um passo para trás e permitiu que Hinata fizesse o teste antes dele. Hinata-sama, você deveria ser o próximo. Hinata balançou a cabeça. Não, Neji-san, você está esperando por isso há tanto tempo. Você deveria ser o próximo. Enquanto Neji e Hinata estavam ocupados abrindo caminho um para o outro, Fukazaku foi até o pergaminho e o rolou lentamente. A ação de Fukazaku não apenas surpreendeu Neji, Hinata e Kiyomi, mas até Jiraiya ficou intrigado e perguntou, chefe, por que você guardou o pergaminho? Essas duas crianças ainda sobraram. O ancião Fukazaku explicou com uma expressão lamentável, Jiraiya boy. Você esqueceu a tradição do Monte Mioku? Nós só aceitamos um shinobi de uma geração. Desde que o Uchiha Sasuke passou no teste, ele foi aceito. Então, o que? Neji e Hinata ficaram surpresos ao ouvir as palavras de Fukazaku e olharam para Jiraiya, esperando que não fosse o caso. Jiraiya ficou atordoado. Agora que ele pensa sobre isso, Fukazaku estava realmente dizendo a verdade. O Monte Mioku realmente seleciona apenas um shinobi de uma geração. Sua geração teve apenas ele, enquanto a geração de Minato teve apenas Minato. Vendo que mesmo Jiraiya não negava as palavras de Fukazaku, Neji entrou em pânico, ele se curvou desesperadamente para Fukazaku e pediu, Fukazaku-sama, por favor, me dê uma chance. Esta oportunidade me foi dada pelo meu sensei. Eu não quero para decepcioná-lo. Fukazaku balançou a cabeça, criança. Não há nada que eu possa fazer. Está aí a tradição do Monte Mimboku. Mas, Neji queria pedir mais uma vez. Porém, ele foi interrompido por Fukazaku. Além disso, isso é uma questão de destino. Então mesmo que você tivesse a chance, o resultado não teria mudado. Destino? Capítulo 767. Destino, murmurou Neji com uma expressão atordoada. Sim, destino. Acenou com a cabeça Fukazaku enquanto pulava no topo de uma rocha próxima, e enquanto olhava para Sasuke à distância, ele disse, a razão pela qual o Uchiha Kiyomi não teve sucesso, mas o Uchiha Sasuke teve, está é a orientação da roda do destino. Era o destino de Uchiha Sasuke se tornar o sucessor do Monte Mimboku nesta geração. Ouvindo as palavras de Fukazaku, Jiraiya lembrou-se de sua experiência pessoal e acrescentou, agora que você mencionou, algo semelhante aconteceu comigo. Eu acidentalmente vim para o Monte Mioku, que também foi a orientação do destino. Ao ouvir as palavras de Fukazaku e Jiraiya, Neji questionou deprimente. Isso significa que não importa o quanto eu trabalhe, o resultado ainda permanecerá o mesmo? Meu destino nunca mudará?
O Elder Fukazaku balançou a cabeça e pulou para longe. Jiraiya disse com um suspiro. Há algumas coisas que simplesmente foram feitas para acontecer, você não pode mudá-las. Não importa o que você faça, elas acontecerão eventualmente, os meios podem mudar, mas o resultado permanecerá o mesmo. Neji olhou para Sasuke à distância enquanto acariciava a marca amaldiçoada do pássaro enjaulado em sua testa e disse em um tom triste. Eu entendo o que você está dizendo, Jiraiya-sama. No entanto, eu simplesmente não estou reconciliado. Porque o destino sempre contra mim. Jiraiya deu um tapinha no ombro de Neji e disse, você ainda é jovem para pensar nessas coisas. Ele queria dizer mais a Neji e inspirá-lo a continuar a trabalhar duro, no entanto, lembrando-se do destino de ser um membro do ramo familiar do clã Hyuga, Jiraiya balançou a cabeça. A maior dor de cabeça é, agora, como vou explicar isso a ele? Toda a viagem ao Monte Myoku foi proposta por Kuroto, e a única razão pela qual Jiraiya concordou foi recompensá-lo por seu ato de espantar a Akatsuki e salvar a vila de uma grande calamidade. Jiraiya nunca esperou que o clã Uchiha também se envolvesse nisso. Normalmente Jiraiya obviamente não teria concordado, mas ele foi forçado a concordar por seu sensei em aproximar o clã Uchiha da vila, a fim de manter a estabilidade da vila. Agora está tudo bagunçado, embora Uchiha Kiyomi tenha falhado no teste, Sasuke passou no teste e foi selecionado. Por outro lado, Neji e Hinata nem tiveram a oportunidade de fazer o teste, o que dificultou a explicação de Jiraiya para Kuroto. Depois de pensar por um longo tempo, Jiraiya não conseguiu encontrar nenhuma solução e balançou a cabeça. Esqueça, não tem jeito. Vamos recompensá-lo em outra hora. Neste momento Sasuke retornou. Neji rapidamente escondeu a decepção em seu rosto e parabenizou Sasuke com um sorriso forçado. Sasuke, parabéns, você finalmente conseguiu uma invocação tão poderosa. Hinata e Kiyomi também o parabenizaram. Parabéns Sasuke-san. Sasuke Onishan, parabéns. Sasuke riu com orgulho e disse, vocês não vão acreditar. Gamabunta pode borrifar óleo de sapo que aumenta o jutsu do estilo fogo, e ele também é muito bom no jutsu do estilo água, o que compensa minha natureza de chakra mais fraca. Ele é o criatura de invocação perfeita. E acrescentou após uma pausa, além disso, ele conhece Kenjutsu, jutsu de transformação e várias outras técnicas shinobi. Acredito que ele seja ainda mais forte que Naru? Ok. Sasuke, vamos conversar sobre essas coisas depois que voltarmos para a vila, disse Jiraiya, interrompendo Sasuke. Sasuke ficou surpreso com as palavras de Jiraiya e perguntou em dúvida, voltando tão cedo? Neji e Hinata não fizeram o teste, certo? Então ele virou a cabeça e olhou na direção onde o ancião Fukazaku estava presente até pouco tempo atrás e questionou, onde está Fukazaku-sama? Jiraiya balançou a cabeça, tudo está concluído. Neji e Hinata não terão a oportunidade de fazer o teste. Sasuke foi pego de surpresa, surpreso e questionado. O quê? Mas por quê? Jiraiya explicou. Só pode haver um sucessor do Monte Miboku em uma geração. Esta é a tradição do Monte Miboku. Já que você passou no teste, não haverá nenhum teste para os outros. O que? Sasuke ficou estupefato e se sentiu culpado. Ele imediatamente olhou para Neji. Neji balançou a cabeça com um sorriso amargo. Não há como evitar, Sasuke, e eu não culpo você. Se eu ou Hinata-san tivessem passado no teste anterior, tal situação não teria ocorrido, isso não é sua culpa. Sasuke abaixou a cabeça e disse em tom culpado, mas se você fizesse esse teste antes de mim, talvez você tivesse passado e invocado Gamabunta. Jiraiya repreendeu Sasuke. Não seja estúpido, Sasuke. Era seu destino vir ao Monte Myoku e passar no teste para assinar o contrato de invocação com Gamabunta. Esta é uma honra e uma responsabilidade que você terá que assumir no futuro. Desde que Sasuke passou no teste e foi aceito pelo Monte Miboku, Jiraiya reconheceu Sasuke como seu sucessor. Então sua atitude e tom de fala mudaram, e ele começou a tratar Sasuke como seu discípulo. Sasuke não esperava ouvir tais palavras e rapidamente acenou com a cabeça. Sim, eu entendo. Com isso resolvido, Jiraiya trouxe as 4 crianças de volta para a Vila Konoha e depois de enviar Neji e Hinata de volta ao clã Hyuga, ele levou Sasuke e Kiyomi para o clã Uchiha, mansão do patriarca clã Hyuga. Após o retorno de Neji e Hinata, Yashi, Izashi e Kuroto se reuniram e perguntaram aos dois sobre os detalhes de sua viagem ao Monte Myoku. Sentindo o olhar preocupado do patriarca, de seu pai e do sensei, Neji sentiu vergonha de si mesmo e disse trêmulo, eu sinto muito, não consegui assinar um contrato de convocação. Hinata também disse timidamente, eu também falhei. Tanto Yashi quanto Izashi suspiraram, e um traço de decepção brilhou nos olhos de Yashi. Especialmente em Hinata, ela teve a oportunidade de ir para 2 das 3 regiões inexploradas dos sábios, e falhou nas 2 vezes. Ao contrário de Izashi e Yashi, Kuroto estava muito mais calmo. No momento em que viu Sasuke fazendo parte da viagem, ele sabia que haveria algumas mudanças inesperadas no Monte Myoku. Depois de um tempo de silêncio, ele instruiu Neji. Conte-me tudo o que aconteceu no Monte Myoku, cada detalhe. Neji assentiu e contou tudo. Desde o momento de chegar à Terra dos Sapos, até o encontro com o ancião Fukazaku, depois o encontro com o grande sábio Sapo Gamamaru, o julgamento do Senjutsu depois disso, e o teste mais tarde. Suspiro, foi azar desta vez. Murmurou Izashi depois de ouvir o motivo do fracasso de Neji e Hinata. Kuroto riu. Azar? Você realmente acha que esse é o motivo? Sentindo a zombaria no tom de Kuroto, Izashi olhou para ele em dúvida e perguntou, existe algum outro motivo? Kuroto cruzou as mãos sobre o peito e disse levemente, Gamamaru, líder do Monte Myoku, tem a habilidade de ver o futuro de alguns indivíduos. A razão pela qual Uchiha Sasuke foi selecionado não é porque ele passou no teste estúpido, é porque Gamamaru via algo no futuro de Sasuke e sentiu que Sasuke era mais digno de investir em comparação com as outras crianças. Neji ficou surpreso, sensei.
Isso não foi uma decisão do destino? Kuroto cortou a cabeça de Neji e disse, eu já lhe disse várias vezes para não acreditar em algo tão estúpido quanto o destino. Tudo está em nossas mãos, desde que nos tornemos capazes o suficiente. Capítulo 768. Já que o povo do Monte Myoku rejeitou o clã Hyuga, não há mais necessidade de pensarmos neles. Disse Ezashi com uma expressão desamparada. Kuroto acenou com a cabeça. Esqueça, não é grande coisa de qualquer maneira. O contrato com o Monte Myoku foi apenas uma oportunidade, não importa muito. Então se levantou e saiu. Ao ouvir as palavras de Ezashi e Kuroto, Yashi não pôde deixar de suspirar. A viagem das crianças ao Monte Myoku é, sem dúvida, mais uma derrota desastrosa do clã Hyuga contra o clã Uchiha. Seja em termos de prestígio ou força geral, o clã Uchiha supera firmemente o clã Hyuga. Mesmo na Academia Ninja, o desempenho de Uchiha Sasuke e Uchiha Kiyomi está começando a sobrecarregar o desempenho de Neji e Hinata. Não será errado dizer que nos últimos anos, exceto na época em que Kuroto foi escolhido como diretor da Academia Ninja de Konoha em vez de Uchiha Shizui, o clã Hyuga sempre foi superado pelo clã Uchiha. Esta série de derrotas contínuas afetou severamente o status do clã Hyuga em Konoha. Hoje em dia os residentes de Konoha não consideram mais os clãs Uchiha e Hyuga no mesmo nível. E agora que Uchiha Sasuke assinou um contrato de invocação com o sapo do Monte Miboku, uma das 3 regiões inexploradas dos sábios, é previsível que a distância entre os dois clãs continuará a aumentar no futuro. Diante de tal situação, Yashi, o patriarca do clã Hyuga, não consegue evitar de ficar cada vez mais irritado. Depois de sair da mansão do patriarca, Kuroto estava a caminho da Academia Ninja, e Neji o seguiu silenciosamente. Parecia que ele queria dizer algo, mas estava hesitando em falar. Vendo o comportamento de Neji, Kuroto adivinhou seus pensamentos e disse, eu já lhe disse várias vezes, para não hesitar ao falar o que pensa. Basta falar o que quiser, o que há para hesitar. Neji levantou a cabeça e perguntou, Sensei, o grande sapo sábio do Monte Myoku pode realmente prever o futuro? Ele pode realmente ver o destino de outras pessoas? Kuroto acenou com a cabeça levemente sim. Uma decepção apareceu nos olhos de Neji ao ouvir a resposta de Kuroto, e fez outra pergunta, desta vez em voz muito baixa. Se o grande sapo sábio pode prever o futuro dos outros, e ele escolheu Sasuke com base em seu futuro que Gamamaru-sama previ, então, isso significa que meu futuro não é tão brilhante quanto o de Sasuke? Desde que Neji aprendeu sobre a habilidade de Gamamaru de prever o futuro com Kuroto, esse pensamento o tem atormentado. Você se preocupa demais, Neji, disse Kuroto e acrescentou. Por um lado, Gamamaru parece fazer previsões vagas e parece ver fragmentos dispersos do futuro. E só porque ele pode prever o futuro de algumas pessoas não significa que ele pode prever o futuro de todos. Sem mencionar que o futuro que ele prevê pode não ser tão preciso. Sensei, você não precisa me confortar, disse Neji em tom triste. Ao ouvir as palavras de Neji, Kuroto permaneceu em silêncio. Se fosse uma situação normal, Kuroto não diria tais palavras. Ele é muito claro sobre a capacidade de Gamamaru de prever o futuro, e é mais do que preciso. Não há dúvida sobre isso, porém, isso é apenas em circunstâncias normais. Este mundo não é mais normal. A presença de Kuroto neste mundo mudou completamente continuamente. O mais importante é que Gamamaru pode não ser capaz de prever o futuro de Neji. Quando Kuroto se encontrou pela última vez com Miroku, ela disse a ele que a presença de Ryumyaku havia afetado o fluxo de energia natural ao seu redor, tornando impossível para alguém prever seu futuro. Em outras palavras, Ryumyaku tem a habilidade de proteger as habilidades de clarividência. Se você pensar bem, a clarividência é apenas uma aplicação avançada da energia natural. Qualquer pessoa que tenha um nível avançado de controle sobre a energia natural deverá ser capaz de prever o futuro após algum treino. No entanto, há um problema. Só consegue prever o futuro dos indivíduos e não do mundo em si. Aqui Ryumyaku entra em jogo. Ryumyaku, afinal, é um aglomerado de energia natural, e como Kuroto carrega uma energia natural tão densa com ele, e formou um contrato com ela, então ele é considerado parte da própria natureza, tornando impossível para ninguém preveja seu futuro, e Gamamaru não é exceção. Como Neji é discípulo de Kuroto, o destino de Neji está profundamente conectado com Kuroto. Se alguém tentar prever o futuro de Neji, Kuroto estará envolvido, tornando difícil para outros preverem o futuro de Neji também. Por isso, Kuroto acredita que quando Gamamaru tentou prever o futuro de Neji, ele não deveria ter visto nada, fazendo-o acreditar que Neji não é nada especial. Claro, isso é o que Kuroto pensa. Obviamente, ele não pode contar essas coisas para Neji. Neji continuou. Mesmo que nosso futuro fosse incerto antes, esse não é mais o caso. E o grande sapo sábio pode não estar errado sobre o futuro brilhante de Sasuke. O talento de Sasuke não é pior que o meu, e depois que ele assinou o contrato de invocação com o Monte Myoku, ele não apenas obteve uma fera de invocação poderosa, mas também conseguiu entrada no Monte Miboku. E agora que ele pode ir lá sempre que quiser e treinar Senjutsu do Monte Miboku, a diferença em nossas habilidades se tornará cada vez mais aparente com o tempo. Depois de Naruto, que sempre ficou em último lugar, dominar o Senjutsu, sua força aumentou em vários níveis, e ele poderia lutar contra o Shinobi do nível Jonin. Basta pensar em quão forte Sasuke se tornará se ele dominar o Senjutsu. Nesse ritmo, não tenho nem oportunidade de competir contra o Sasuke. Tudo isso não tem nada a ver com trabalho duro, tudo se resume ao destino. Kuroto riu. Isso significa que você aceitou a derrota? Eu simplesmente não vejo nenhuma esperança de superá-los no futuro. Naruto tem a herança da caverna Hishi, Sasuke tem a herança do clã Uchiha e do Monte Miboku, e o que eu tenho? Apenas um par de Byakugan trancado em uma jaula. Sensei, não vejo o caminho a seguir,
disse Neji com um rosto inexpressivo. Kuroto não interrompeu Neji, ele permitiu que Neji expressasse suas dúvidas, e quando Neji finalmente parou, Kuroto perguntou: responda-me Neji, a caverna Hishi e o Monte Myoku são tão grandes que você até perdeu seu espírito de luta? O que há de tão bom neles? Capítulo 769. O que há de tão bom no Monte Miboku e na caverna Hishi? Isso. Neji não sabia como responder à pergunta de Kuroto. No entendimento de Neji, Kuroto deveria saber o significado do Monte Miboku e da caverna Hishi melhor do que ele, portanto. Ele não conseguia descobrir por que Kuroto fez tal pergunta. E antes que Neji pudesse responder, Kuroto fez outra pergunta a Garaga. E Gamabunta, você acha que eles são fortes? Sensei. Desta vez, Neji foi pego de surpresa e rapidamente respondeu: Sensei. Talvez você não tenha visto a invocação de Naruto, Garaga, e a invocação de Sasuke, Gamabunta. Ambos são invocações fortes. No momento da avaliação de combate na Floresta da Morte, Kuroto chegou somente após Garaga sair de cena, portanto, Neji pensou que Kuroto nunca tinha visto Garaga, nem mesmo Gamabunta, então ele realmente não sabe o quão fortes são os dois. Deles são? Ao ouvir a pergunta de Neji, Kuroto riu. É isso que você pensa? E voltou os olhos para o horizonte. Já era noite, apenas o brilho do sol poente era visível no horizonte e a lua brilhante surgia no céu. Olhando para a lua iminente, Kuroto disse levemente: seja o Monte Myoku, a caverna Hishi ou a floresta Shikotsu, esses lugares não são nada comparados a... Antes que Kuroto pudesse completá-lo, de repente muito barulho veio do outro lado do corredor. Kuroto fez uma pausa e olhou naquela direção apenas para encontrar os alunos da turma de Neji vindo em sua direção. Os que lideravam os estagiários não eram outros senão Sasuke e Naruto, enquanto os outros estagiários como Shikamaru, Rock Lee, Kiba e os outros seguiram os dois. Eles pareciam estar discutindo alguma coisa e pareciam extremamente animados. Kuroto e Neji estavam confusos. Logo eles se aproximaram de Kuroto e o cumprimentaram com uma reverência respeitosa. Boa noite, sensei. Kuroto acenou com a cabeça levemente boa noite. Então perguntou curiosamente: o que vocês estão fazendo? Sasuke respondeu rapidamente: sensei, vou desafiar Naruto. Ao ouvir a resposta de Sasuke, Kuroto não pôde deixar de pensar. Faz apenas algumas horas desde que ele assinou o contrato no Monte Myoku, e agora ele correu para desafiar Naruto. Parece que Sasuke está realmente com pressa para restaurar sua reputação. E se virou para Naruto. Naruto segurou as mãos na nuca e parecia despreocupado com toda a situação, era como se ele não levasse a sério o desafio de Sasuke. Naruto parecia ter confiança. Vendo a expressão indiferente e despreocupada de Naruto, Sasuke bofou: eu vou dar uma surra em você hoje. Naruto sorriu: apenas tente, eu não tenho medo de você. Por um momento faíscas apareceram diante dos olhos de Sasuke e Naruto, as intenções de luta eram claramente visíveis. Os alunos por trás dos dois apoiavam Naruto ou Sasuke. Vendo a atmosfera aquecida, Kuroto disse: bem, é bom saber que você quer desafiar Naruto, no entanto, você não precisa vir até mim para isso. A Academia Ninja não proíbe desafiar outros. Então como é que todos você está aqui? Sasuke respondeu apressadamente: o campo de treinamento da academia seria muito pequeno, e não poderemos usar tudo. Então queremos sair da vila, ou para a Floresta da Morte, sensei. Por favor, dê sua permissão. Ah, então é esse o caso. Murmurou Kuroto em compreensão. É necessária a permissão do diretor para que os estagiários saiam da aldeia ou vão para a Floresta da Morte. Por isso faz sentido que estas crianças estejam aqui. Sasuke e os outros assentiram sim. Kuroto acenou com a mão: vá, mas não corra muito. Ele não tinha motivos para detê-los. Quanto à segurança deles, Kakashi e Shizui estavam seguindo essas crianças das sombras, até mesmo Itachi parecia estar de olho neles com seus corvos, então não havia nada com que se preocupar, portanto. Kuroto concordou imediatamente com o pedido de Sasuke. Vendo que eles conseguiram a permissão, o rosto de Sasuke se iluminou e ele agradeceu a Kuroto: obrigado, sensei. Depois disso, ele se virou para Neji, que ficou quieto o tempo todo, e disse: Neji, você também vem conosco. Vamos esquecer desta vez, talvez da próxima vez. Sabendo que Sasuke e os outros estavam saindo da vila, Neji entendeu que eles definitivamente usariam suas invocações poderosas, então ele recusou sem pensar muito sobre isso. Neji deixa bem claro que seu eu atual não pode lutar contra Sasuke e Naruto, ambos parecem tê-lo superado, então não adianta lutar e se envergonhar. Naruto, que não conseguia ler os pensamentos de Neji, ficou confuso e perguntou: por quê? Sasuke também olhou para Neji com uma expressão duvidosa. Quando Neji estava prestes a dar uma desculpa, ele viu as expressões de Sasuke e Naruto e percebeu que os dois não o estavam convidando para treinar, mas sim, estavam convidando-o para assisti-los treinar, assim como o resto das crianças atrás deles. Sabendo que ele havia errado a intenção deles, Neji ficou envergonhado, ao mesmo tempo sentiu amargura no coração. Antes da avaliação de combate da Floresta da Morte, Neji era considerado um dos dois primeiros, até mesmo Sasuke tinha que ser extremamente cauteloso contra ele. E agora? Sasuke não parece mais pensar o mesmo. Kuroto adivinhou o constrangimento de Neji e disse a Sasuke e Naruto: vocês crianças vão primeiro, Neji se atualizará mais tarde, tenho algo para discutir com ele. Conhecendo a relação sensei-shi entre Kuroto e Neji, Naruto e Sasuke acenaram com a cabeça: tudo bem, sensei. E então foi animadamente em direção ao portão de Konoha. Depois que todos se afastaram, Neji suspirou baixinho e disse a Kuroto: sensei, obrigado. Se não fosse pela sua ajuda, eu teria feito papel de bobo. Kuroto balançou a cabeça: eu não fiz isso só para te salvar do constrangimento, eu realmente tenho algo para te contar, então venha comigo. Então, sem dar a Neji qualquer oportunidade de pensar, ele pegou Neji e desapareceu da Academia Ninja. Uau!
Em apenas alguns flashes, Kuroto cruzou a parede externa de Konoha e levou Neji para um campo aberto. Olhando para o ambiente que mudou em menos de um segundo, Neji ficou surpreso e exclamou, tão rápido. Neji sabia que Kuroto era rápido, porém até que ponto, ele percebeu só agora. Num piscar de olhos, eles estavam fora de Konoha. E isso não é brincadeira. O shinobi pode realmente ser tão rápido? Antes que Neji pudesse perguntar sua dúvida, Kuroto olhou para ele e perguntou, você realmente quer uma invocação? Relembrando a cena de um tempo atrás, Neji acenou com a cabeça, embora eu não queira ser deixado para trás por Sasuke e Naruto. Eu não quero fazer você passar por esse constrangimento novamente, sensei. Me desculpe. Kuroto acenou com a cabeça se for esse o caso, Então ele mordeu o polegar e, enquanto fazia os sinais com as mãos, disse, não há necessidade de pedir ajuda a ninguém. Neji ficou confuso com as palavras de Kuroto, e reconhecendo a ordem dos sinais com as mãos, ele ficou surpreso, sensei. Você tem uma invocação também? Acho que você pode dizer isso. Disse Kuroto e gritou, invocando Jutsu. Pul! Instantaneamente uma fumaça branca subiu, cobrindo os arredores. O céu já estava escuro, e à medida que a fumaça branca subia, os arredores escureceram imediatamente. O estranho é que mesmo depois que a fumaça desapareceu, o ambiente ainda permaneceu escuro. Neji ficou confuso por um momento, e ao sentir uma presença gigante atrás dele, ele foi pego de surpresa. Sensei. Capítulo 770. Porque já estava escuro, e a presença apareceu atrás de Neji, então ele não foi capaz de ver a existência gigante por um momento, no entanto. Ele foi capaz de sentir o súbito aparecimento de uma opressão muito forte atrás dele. Essa sensação de opressão não era inferior à Gamabunta e Garaga que Neji já havia experimentado. Respirando fundo, Neji se virou e olhou para cima ao ver a aparência da criatura, e não pôde deixar de murmurar de espanto, é tão grande. É uma criatura gigante que apareceu atrás de Neji. Com um corpo enorme não inferior ao tamanho de Garaga e Gamabunta, possui um par de presas afiadas, uma juba bagunçada e várias cicatrizes no corpo. O javali não é outro senão Okinabuta. Mas, como poderia um javali? Neji estava perdido, ele não conseguia entender como um javali poderia ser tão grande. O javali gigante abaixou a cabeça e enquanto exalava ar quente pelas narinas, olhou preguiçosamente para Neji, depois olhou em volta, imaginando como havia chegado ali. A pressão produzida pela leve exalação do javali gigante fez com que Neji desse um passo para trás. Ele não consegue evitar, ele não passa de uma formiga na frente do javali gigante. É claro que mesmo que estivesse sobrecarregado, Neji não se sentia particularmente ameaçado. Isso porque ele percebeu que embora o javali parecesse feroz e não fosse alguém com quem você gostaria de mexer facilmente, considerando sua juba selvagem, cicatrizes e corpo grande, ele não demonstrou nenhuma intenção particular de matar. Em vez disso, o javali parecia preguiçoso e confuso sobre alguma coisa. Ao mesmo tempo, Neji podia sentir um chakra muito familiar dentro do javali, portanto, seus instintos não o alertaram de nenhum perigo, e isso surpreendeu muito. Não apenas Neji, mas até Kuroto que está em cima do javali. Também fica bastante surpreso e murmura, bem. Buta, quem teria pensado que você cresceria tanto assim? Kuroto esperava que crescesse relativamente, mas não esperava que crescesse tanto em tão pouco tempo. No início, quando Kuroto viu Okinabuta pela primeira vez na Floresta da Morte, seu tamanho era apenas do tamanho de um javali. Nem chegou aos joelhos, mas meio ano depois, quando ele viu o javali novamente, parecia ter se tornado o chefe final da Floresta da Morte, e estava afetando a cadeia alimentar da Floresta da Morte que deixou Konoha não ter escolha a não ser emitir uma missão para eliminá-lo. Kuroto salvou o javali da morte e o transportou para outro lugar, para uma floresta mais perigosa na Terra do Fogo. Inesperadamente, Buta preservou ali e continuou a crescer em tamanho e força. A próxima vez que Kuroto o encontrou foi depois de sua batalha com Sasori, quando Buta o ajudou a escapar do campo de batalha. Depois disso, Kuroto ficou muito tempo sem vê-lo, e a última vez foi após a morte de Miko mesmo. Naquela época, Buta já era tão grande quanto uma casa de vários andares. E agora que Kuroto viu Buta novamente depois de alguns anos, ele cresceu tanto quanto uma colina. A velocidade que Buta demonstrou ao aumentar seu tamanho é realmente incrível. No momento, seu tamanho não é inferior ao de Gamabunta e Garaga, algumas das criaturas maiores e mais poderosas das inexploradas regiões sábias. Claro, mesmo que o tamanho de Buta tenha crescido, seu QI não parece ter mudado muito. Ele ainda parece um tanto monótono, pois ainda não descobriu como apareceu no meio do nada. Suspirando levemente, Kuroto bateu os pés na cabeça de Buta e gritou, ei Buta, não me diga que você ainda não entende o que está acontecendo. Assim que ouviu aquele nome familiar e aquela voz familiar, os olhos de Buta se arregalaram, e sentindo a presença de Kuroto em cima dele, ele pulou de carinho. Estrondo, 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 estrondo. Enquanto Buta pulava de carinho, todo o chão tremeu. Olhando para o javali gigante pulando para cima e para baixo na sua frente, Neji ficou horrorizado enquanto lutava para se levantar e não cair. Toda a pastagem tremia como se um terremoto tivesse ocorrido. Ele não conseguia descobrir o que fez o javali pular de repente. Tudo bem, entendi, você está feliz em me ver novamente. Disse Kuroto e avisou, mas acalme-se ou vou te mandar de volta. O aviso de Kuroto fez com que Buta se acalmasse, e depois disso Kuroto observou com atenção. Ele podia ver muitas cicatrizes em seu corpo, o que significa que esse cara continuava causando muitos problemas por onde passava e como resultado sofreu muito. Claro, Kuroto também descobriu que as cicatrizes no corpo de Buta eram bastante antigas, o que significa que já faz um tempo que ele não se feriu gravemente. Isso implica que nos últimos anos, Buta não teve nenhuma dificuldade em caçar e pensou, ele deve ter ficado bem forte.
Com tal pensamento, Kuroto ativou seu Byakugan e observou o chakra fluindo pelo corpo de Buta. Ele ficou bastante surpreso ao encontrar uma enorme reserva de Tenseigan Chakra no corpo de Buta que parecia bastante estranho para ele, e ele não pôde deixar de pensar. Isso é muito estranho. Incapaz de descobrir o problema exato, Kuroto colocou a mão nas costas de Buta e retirou um pouco de chakra de seu corpo. Depois de extrair chakra suficiente, ele brincou com o chakra de Buta enquanto tentava aprender o que estava acontecendo. E não demorou muito para ele descobrir o problema. Quando ele estava aprendendo a criar venenos, Kuroto testou todos os seus venenos no jovem Buta, e depois que terminou, Kuroto recompensou Buta abrindo à força a rede de veias de chakra em seu corpo. Embora o processo tenha sido muito doloroso para Buta, o resultado que agora aparece pareceu valer o esforço e o sofrimento. Na verdade, Kuroto nunca imaginou que suas ações naquela época produziriam tal fruto. O fato de Kuroto ter aberto as veias de chakra de Buta usando seu Tenseigan Chakra fez com que Buta ganhasse um tipo de chakra com características de Tenseigan Chakra. Embora a densidade do Tenseigan Chakra no corpo de Buta seja muito diluída, ele está lá. Claro, isso não é a melhor parte é que ao longo dos anos, o Tenseigan Chakra no corpo de Buta se fundiu com a energia natural em seu corpo, o que fez com que o diluído Tenseigan Chakra sofresse mutação e produzisse um novo tipo de chakra muito forte. Não admira que pudesse continuar a sobreviver. Caramba, nunca imaginei que Buta tivesse tanta adaptabilidade à energia natural. Mas agora que penso nisso, faz sentido. De que outra forma poderia continuar a sobreviver a todos aqueles venenos e ferimentos mortais? Ter um fator de cura tão alto é impossível sem uma razão. Parecia que Buta estava um pouco adaptado à energia natural, e eu nunca percebi porque não conseguia sentir a energia natural naquele momento, mas pensar que o carinha lá de trás, então poderia fundir a energia natural com o chakra Tenseigan. Embora você seja um cara idiota, murmurou Kuroto com uma expressão pensativa. Não se deve esquecer que fundir energia natural e Tenseigan é uma tarefa muito difícil. Mesmo Kuroto não conseguiu realizá-lo até agora, mas Buta conseguiu. Se isso não faz de Buta um gênio, então o que mais faz? Bem, acho que encontrei um caminho a seguir, murmurou Kuroto e pensou. Claro, vou me concentrar nisso mais tarde, primeiro vamos resolver o problema pelo qual vim aqui. Quando ele desapareceu de seu lugar e apareceu diante de Neji. Vendo Kuroto, Neji correu até ele, curiosidade e ansiedade claramente visíveis em seu rosto enquanto perguntava. Sensei, esse javali, é sua invocação? Sim, Kuroto assentiu. A afirmação de Kuroto fez com que Neji ficasse mais curioso ao perguntar. Como é que eu nunca ouvi falar disso? É apenas uma convocação, nada para se gabar, respondeu Kuroto. Apenas uma convocação? Neji ficou surpreso com a maneira casual de Kuroto se referir a Buta e perguntou. Apenas uma convocação? Sensei, é tão grande. Como pode ser apenas uma convocação? Neji não achava que Buta fosse um summon comum. Ele podia ver um chakra muito poderoso dentro do corpo de Buta com seu Byakugan. Portanto, ele sabia muito bem que o javali definitivamente não era apenas uma invocação. Capítulo 771. É apenas uma convocação, nada para se gabar. Ao ouvir as palavras de Kuroto, Neji não pôde deixar de suspirar. Receio que só você possa dizer isso, sensei. Não acho que mais alguém seria tão insensível por ter uma invocação tão poderosa. Não importa o que você pense sobre isso, no final das contas, é apenas uma convocação, nada mais, nada menos. Disse Kuroto com indiferença. Neji balançou a cabeça e decidiu não pensar muito nas palavras de Kuroto e olhou para o javali gigante. E como se de repente se lembrasse de algo, ele se virou para Kuroto e perguntou. Sensei, esse javali gigante tem nome? Kuroto acenou com a cabeça. Sim, eu chamei de Okina Buta. E acrescentou. Você também pode chamá-lo de Buta. Okina Buta. Murmurou Neji com uma expressão pensativa. Olhando para a expressão pensativa de Neji, Kuroto disse. Então, você quer fazer de Buta sua invocação? Neji assentiu apressadamente. Eu quero. Mas, Sensei vai concordar? E que tipo de teste terei que passar para conseguir a aprovação? Kuroto pensou na pergunta de Neji e disse com um sorriso. Parabéns Yuga Neji por passar no teste. Neji ficou intrigado. Isso não faz sentido, eu nem fiz o teste ainda. De fato, isso é verdade, porém eu, a pessoa responsável por fazer o seu teste, declaro que você passou no teste. Você pode assinar o contrato de invocação com o javali mais forte e lendário do mundo. Okina Buta. Disse Kuroto. Neji se sentiu estranho com essa situação. Claro, Kuroto percebeu e perguntou. Parece estranho, certo? Mas pense bem, algo semelhante aconteceu no Monte Myoboku. As palavras de Kuroto arregalaram os olhos de Neji enquanto ele murmurava em compreensão. Sensei, você quer me dizer que aquele teste no Monte Myoboku não teve nada a ver com o arranjo do destino, ou algo assim? Tudo depende das pessoas que podem tomar decisões? Exatamente. Kuroto assentiu, então ele deu um tapinha na cabeça de Neji e disse, lembre-se das minhas palavras. Nunca dê ouvidos a outras pessoas quando se trata de assuntos relacionados ao destino. Não posso dizer pelos outros, porém, quando se trata de você, seu destino sempre esteve em suas mãos e sempre permanecerá em suas mãos, não importa o que os outros digam. Portanto, nunca aceite o julgamento dos outros até seu último suspiro. Sim. Neji assentiu com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Bem o suficiente com o sistema hidráulico. Agora vamos ao que interessa. Se você quiser assinar um contrato de convocação com Buta, então faça isso. Não tem o dia todo. Disse Kuroto enquanto tirava um pequeno pergaminho de seu kimono e o desdobrava na frente de Neji. Neji completou o procedimento com rapidez e precisão, e depois de todas as formalidades terem sido cumpridas, Kuroto se virou e disse ao javali, Buta, ele é Neji, meu discípulo. Se ele algum dia te convocar, não seja preguiçoso e ajude-o. Entendi. Eu entendo, mestre. Uma voz ressoou nas cabeças de Neji e Kuroto. Neji ficou surpreso com a voz e perguntou, Sensei,
Essa voz? Kuroto acenou com a cabeça. Embora Buta não fale nossa língua, ele pode se comunicar conosco telepaticamente, e agora que você assinou o contrato de invocação com ele, você também pode se comunicar com ele via telepatia. Isso é incrível. Maravilhou-se Neji com os olhos arregalados. A essa altura, a depressão de Neji havia desaparecido completamente e o antigo brilho em seus olhos havia se recuperado. Enquanto acariciava as presas de Buta, Neji perguntou a Kuroto: Sensei, que tipo de ninjutsu Buta pode usar? Kuroto disse com um sorriso: Isso é algo que você terá que explorar sozinho. Neji assentiu: Eu entendo. Então olhou para Buta e murmurou com entusiasmo: Com Buta, até eu posso. Olhando para a expressão animada de Neji, Kuroto disse a Neji: Adquirir Buta como uma invocação é bom e tudo mais, no entanto, quero que você mantenha o foco. Nesta idade, você deve estar focado em construir sua base e aumentar sua força pessoal. Essas convocações como Buta e os outros são apenas superficiais e podem não ser de muita ajuda quando se trata disso. Mesmo em Angkor Vantian, Kuroto proibiu Gaara e Karin de usar qualquer invocação, então ambos realizam treinamento básico para fortalecer sua base. Na opinião de Kuroto, a idade jovem é o melhor momento para fortalecer a base e neste momento, as crianças devem se concentrar em aprimorar seu controle de Taijutsu, Ninjutsu e Chakra, desviando sua atenção para coisas como invocações e tudo isso não seria benéfico para eles. Além disso, usar as invocações também exige força, e se as crianças nem conseguirem adquirir essa força, as invocações também se tornarão inúteis. Ouvindo as palavras de Kuroto, Neji tentou explicar: Sensei, Isso. Kuroto balançou a cabeça. Você não precisa explicar, eu entendo perfeitamente o que está acontecendo em sua mente. Eu também já fui criança e entendo o que você está sentindo. Estar sempre atrás de Kakashi e Azuma não foi uma experiência muito agradável. 2 deles estavam acima dos outros, e isso colocou muita pressão sobre os demais, inclusive Kuroto. Pensando em sua infância, Kuroto acrescentou: Não importa para mim o que você faz em relação aos seus amigos, entretanto, como seu sensei, é meu dever garantir que você não perca o foco e ande na direção errada. Caminho, sempre tenha isso em mente. Desta vez está tudo bem, mas da próxima vez, não se deixe afetar pelo que está acontecendo ao seu redor, mantenha sempre o foco. Neji acenou com a cabeça: Vou manter suas palavras em meu coração e trabalhar mais duro do que nunca. Kuroto acenou com a cabeça com um sorriso: Isso é bom então. Com isso resolvido, Kuroto decidiu voltar para a aldeia. Sabendo o que se passava na mente de Neji, Kuroto não perdeu tempo e disse: Eu sei que você não pode esperar mais, então vamos voltar. Neji respirou fundo e disse: Desta vez com certeza, definitivamente não vou perder. Fora de Konoha, Naruto e Sasuke estavam se enfrentando em campo aberto, e os contemporâneos que seguiam as duas crianças assistiam à batalha com entusiasmo e nervosismo. No topo de uma árvore mais longe da batalha entre Naruto e Sasuke, um grupo de Jonin incluindo Kakashi, Shizui, Itachi, Anko, Gai, Azuma e Kurenai estavam de pé ou sentados enquanto observavam a batalha entre as duas crianças. Olhando para sua mão que foi ferida há pouco tempo, Azuma disse com um sorriso malicioso: Shizui, não me culpe por tomar partido, no entanto. Acredito que Naruto será o vencedor da batalha. Não me entenda mal, eu entendo que o garoto do clã Uchiha é extremamente talentoso e forte, no entanto, aquele garoto Naruto é apenas uma merda de outro nível. Mesmo eu não estou confiante contra ele. Então, você provavelmente deveria estar pronto para salvar Uchiha Sasuke. Existe. Não há como dizer o que pode acontecer se Naruto fizer tudo como fez da última vez. Itachi disse de lado: Não se preocupe, Azuma-san. Por um lado, tenho confiança em Sasuke. Em segundo lugar, se ouvir Sasuke em perigo, vou salvá-lo antes que seja tarde demais. Shizui-san não tem tomar medidas para um assunto tão pequeno. Você? Murmurou Azuma surpreso. Ele não achava que Itachi fosse capaz o suficiente para resistir às suas palavras. Itachi pode ser um gênio, mas na melhor das hipóteses Itachi está no mesmo nível que ele. Não tão forte quanto Shizui, e Azuma acredita que Itachi deveria entender isso perfeitamente. Sabendo que Azuma, ele mesmo não está confiante, Itachi ainda fez tal afirmação, fez Azuma pensar que Itachi é muito arrogante para ser capaz de entender sua própria força. Claro, Itachi adivinhou os pensamentos de Azuma, mas ele não se importou com os pensamentos de Azuma e continuou a observar a batalha entre Naruto e seu irmão mais novo. Capítulo 772. Do outro lado do campo de batalha, Tsunade sentou-se na copa de uma árvore com as mãos sob os seios enquanto assistia à batalha entre Naruto e Sasuke. Perguntou a Jiraiya: É realmente verdade? O que? Perguntou Jiraiya um tanto distraído. Sabe, sobre o que você contou ao sensei. Você planeja tomar Uchiha Sasuke como seu discípulo, é mesmo verdade? Perguntou Tsunade. Jiraiya acenou com a cabeça sim, e explicou: Pelo que Gamamaru-sama me disse, Uchiha Sasuke desempenhará um papel importante na determinação do futuro do mundo shinobi. Tsunade ficou surpresa e perguntou: Isso faz de Uchiha Sasuke o filho da profecia que você tem procurado durante toda a sua vida? Jiraiya encolheu os ombros: Eu não sei. O que eu sei é que Uchiha Sasuke é importante para o futuro do mundo shinobi. Sendo esse o caso, é meu dever garantir que eu guie no caminho certo. Um dever que não consegui cumprir com Nagato. Entendo. Ainda assim, é surpreendente que Gamamaru-sama dê tanta importância a alguém do clã Uchiha. Disse Tsunade e acrescentou: Já que você tomou sua decisão, você também deve explicar cuidadosamente a Hyuga Kuroto. Esse garoto é inteligente e não é alguém com quem você possa lidar facilmente. Jiraiya ergueu a sobrancelha e perguntou: O que faz você dizer isso?
Tsunade disse levemente. Ouvi dizer que logo após a avaliação da Floresta da Morte, ele teve uma disputa com os mais velhos da família principal do clã Hyuga. O resultado da disputa me surpreendeu. Hyuga Kuroto incapacitou todos os mais velhos e saiu ileso. O que é mais surpreendente é que toda essa disputa aconteceu no meio de uma grande reunião do clã onde o patriarca, assim como outros membros do clã, também estavam presentes, e ninguém se atreveu a fazer nada com ele. Jiraiya ficou surpreso, tal coisa aconteceu dentro do clã Hyuga? Incapacitar todos os mais velhos da família principal e ainda sair ileso é uma grande coisa, portanto, Jiraiya fica bastante surpreso ao ouvir esta notícia. Tsunade acenou com a cabeça e acrescentou, não só isso, mas também ouvi dizer que o patriarca do clã Hyuga proibiu os outros de tentar puni-lo através do selo amaldiçoado. Pássaro enjaulado, então a família principal não tem nenhum método eficaz de punir ele, então eles estão um pouco cautelosos com ele. Isso é realmente incrível. Murmurou Jiraiya impressionado e questionou, você sabe o que causou essa disputa? Tsunade disse, não tenho certeza, mas ouvi dizer que a causa da disputa estava relacionada ao desempenho de Hyuga Neji na avaliação. Os mais velhos da família principal estavam insatisfeitos com o desempenho de seu discípulo e queriam punir a criança, no entanto, Kuroto não permitiu que tal coisa acontecesse. Daí a disputa. Jiraiya cruzou as mãos sobre o peito e disse, isso significa que ele dá muito valor ao seu discípulo, caso contrário, ele não irá tão longe por seu discípulo. Tsunade acenou com a cabeça com uma risada, eu acho. É por isso que eu disse que você teria que explicar isso corretamente para ele. Jiraiya suspirou, eu entendo o que você está dizendo, Tsunade. E acrescentou, a razão pela qual levei as crianças ao Monte Myoboku foi a pedido dele, foi para recompensá-lo. Já que Sasuke foi selecionado em vez de qualquer um deles, pensei que encontraria outra oportunidade para recompensá-lo. O problema é, não sei como recompensá-lo. Tsunade disse com um sorriso, você não precisa se sentir tão preocupado. Sensei me contou sobre alguns de seus planos ontem. Se o plano der certo, então Kakashi se tornará o Godaime Hokage, e assim que Kakashi se tornar o próximo Hokage, será necessário um conselho consultivo para Kakashi e Hyuga Kuroto pode se tornar um dos conselheiros. Ao ouvir as palavras de Tsunade, Jiraiya franziu a testa, torná-lo membro do conselho consultivo? Eu tive a mesma expressão que você quando Sensei me contou isso. Isso não seria interessante. Um membro do ramo da família do clã Hyuga sendo membro do conselho consultivo, disse Tsunade com um sorriso. Ciente do fato de que Hyuga Kuroto é membro do ramo familiar do clã Hyuga, e parece ter desenvolvido uma disputa com a família principal, Sarutobi Hiruzen ainda planeja tornar Kuroto membro do conselho consultivo para apoiar o próximo Hokage. Isso parece bastante estranho. A intenção de Sandaime de restringir a família principal do clã Hyuga usando um Shinobi Hyuga é claramente visível. Pensando nisso, Jiraiya não pôde deixar de perguntar. O sensei finalizou isso? Tsunade balançou a cabeça, ele parece ter tais intenções. Quanto ao que exatamente ele fará, isso dependerá da situação naquele momento. O que posso dizer é que o sensei está lentamente abrindo caminho para Kakashi herdar a posição do próximo Hokage. É claro, este não é um processo de curto prazo, levará algum tempo. Além disso, neste momento, Kakashi também não parece estar pronto para se tornar o Hokage. Pensando assim, Tsunade olhou na direção de Kakashi. Ao contrário do canhão, embora o Kakashi atual seja muito diferente, ele não está perdido no caminho da vida, ele tem a determinação de seguir em frente. Não apenas dominou com sucesso a técnica do Deus Voador do Trovão, mas também está treinando ativamente os 8 interiores. Formação Gates, então sua força não é motivo de preocupação. O único problema com Kakashi no momento é que ele está muito preocupado com algo em sua mente, a menos que Kakashi consiga libertar sua mente disso. Ele não estará pronto para o Hokage. Jiraiya murmurou. Ele também tem muita coisa acontecendo em sua vida. Todo mundo tem. Disse Tsunade enquanto balançava a cabeça e acrescentava. Mas ele estará livre muito em breve. Jiraiya acenou com a cabeça sim. Ele é discípulo de Minato. Kakashi não irá decepcionar. Então de repente ele pensou em algo e perguntou a Tsunade. Então, quem você acha que vencerá o duelo? O filho de Minato, ou meu discípulo? Tsunade voltou sua atenção para o campo de batalha e respondeu. Uzumaki Naruto. De volta ao campo de batalha. Com as mãos no bolso, Sasuke olhou para Naruto parado à sua frente e disse friamente, Naruto, eu admito que subestimei você, entretanto, não pretendo ceder minha posição de número 1 para ninguém, e você é sem exceção. Naruto com as mãos cruzadas atrás do pescoço disse com uma risada, do que você está falando, Sasuke? Eu já não tomei sua posição. Sasuke ficou irritado com as palavras de Naruto e disse, por um breve período sim, no entanto vou retomar meu lugar. Não me entenda mal, você é forte, certo? Com sua força, não seria difícil ser o número 1 em alguma outra geração. Mas a sua sorte não é boa, eu também estou nesta geração, e não permitirei que ninguém me supere. Naruto bufou friamente, então mordeu o dedo e disse enquanto fazia os sinais com as mãos, então vou te mostrar que superei você. E gritou, invocando Jutsu, Pull. Com uma explosão de fumaça branca, a figura de Garaga apareceu no campo de batalha. De pé na cabeça de Garaga, Naruto disse a Sasuke, você não disse que também tem uma invocação poderosa? Traga-a para fora. Não acredito que sua invocação seja mais forte que Garaga. Os lábios de Sasuke se arquearam em um sorriso enquanto ele lentamente tirava as mãos dos bolsos e enquanto fazia os sinais com as mãos, ele respondeu a Naruto, hoje vou te mostrar o seu lugar. Então gritou, invocando Jutsu. Capítulo 773. Hoje vou te mostrar o seu lugar. Disse Sasuke e gritou, invocando Jutsu. Pull. De repente, houve outra explosão de fumaça branca, e quando a fumaça se dissipou, um enorme sapo vermelho apareceu diante de todos, e Sasuke estava em pé na cabeça do referido sapo gigante.
Garaga foi visto anteriormente pelas crianças, então quando Naruto o convocou novamente, apesar das crianças terem ficado maravilhadas com o tamanho de Garaga, elas não pareciam tão animadas, porém quando Gamabunta foi convocado por Sasuke, todos ficaram chocados e puderam não posso deixar de exclamar surpreso, tão grande, nunca vi um sapo tão grande na minha vida, incrível, Sasuke-kun realmente tem uma invocação poderosa, isso era de se esperar de Sasuke-kun, afinal ele é o melhor, vamos, Naruto, Sasuke lute, mostre-nos sua força, sim, lute, as crianças ficaram imediatamente ansiosas pela batalha entre Sasuke e Naruto. Na opinião deles, tamanho é igual a força, já que Garaga e o sapo invocado por Sasuke são tão grandes, isso significa que devem ser incrivelmente fortes. E eles ficaram entusiasmados em poder assistir a luta entre criaturas tão fortes. Por outro lado, assim que Kakashi viu a convocação de Sasuke, ele ficou surpreso e murmurou em dúvida. Esse é Gamabunta-sama. Ele é o invocador de Jiraiya-sama. Como é que o Uchiha Sasuke assinou um contrato de convocação com ele? O sorriso inicial de Azuma desapareceu quando ele viu Gamabunta, e com uma expressão estupefata, ele não pôde deixar de exclamar. Agora sim, até mesmo Uchiha Sasuke. Kurenai olhou para Shizui de lado e disse, não admira que você não esteja preocupado com Uchiha Sasuke. Ele foi ao Monte Myoboku e assinou um contrato de invocação com Gamabunta-sama? Shizui explicou com um sorriso desamparado. Na verdade eu também não sabia disso, então até eu estou surpreso. Realmente? Perguntou Kurenai com desconfiança e acrescentou, porque sinto que esse não é o caso. Shizui encolheu os ombros levemente e Kurenai não deu continuidade ao assunto. Por outro lado, ao ver a aparição de Garaga e Gamabunta, Anko imediatamente ficou animada. Este vai ser um bom show. Então disse com um sorriso triste, se eu tivesse alguns dango comigo. Aqui você vai. De repente, uma voz veio de seu lado e o cheiro de dango flutuou pelo nariz de Anko. Anko olhou para o lado e notou Kuroto, que havia aparecido ao lado dela sem saber, passando alguns palitos de dango para ela. Muito obrigado, Kuroto. Anko aplaudiu e rapidamente tirou os palitos de dango da mão de Kuroto enquanto ela se ocupava saboreando seu sabor favorito. Ela estava menos preocupada com quando e como Kuroto apareceu ao lado dela sem que ela percebesse. Isso acontece muito com ela e ela já está acostumada. Ao contrário de Anko, os outros não eram iguais. Eles ficaram surpresos com a chegada repentina de Kuroto e o cumprimentaram. Kuroto, o que você está fazendo aqui? Só para ver do que Gamabunta é capaz, disse Kuroto enquanto olhava na direção de Garaga e Gamabunta. Itachi rapidamente se desculpou. Kuroto-san, sinto muito pelo que aconteceu no Monte Myoboku, espero. Kuroto acenou com a mão para Itachi e disse, não se preocupe com isso, Itachi. Esse assunto não tem nada a ver com você ou o clã Uchiha. Eles selecionaram Sasuke. Não é como se eu pudesse culpá-los por fazerem sua escolha. O Monte Myoboku tem o direito de escolher seu porta-voz, e Kuroto não tem o direito de se sentir ofendido por eles só porque escolheram Sasuke em vez de Neji. Da mesma forma, o clã Uchiha também não tem culpa, então ele não tem planos de retaliar nenhum deles. Claro, já que o Monte Myoboku fez sua escolha, ele terá que ser responsável por sua escolha. No futuro, se o Monte Myoboku for atacado, Kuroto também fará sua própria escolha naquele momento. Afinal, ele pode salvar apenas uma pessoa por vez. Assim como eles só podem levar um porta-voz por vez. Quanto a quem salvar, não cabe a Kuroto decidir. Será o destino, decidido pela roda do destino. Enquanto Kuroto pensava nisso, de repente, outra figura apareceu no campo de batalha à distância. Todos aqui ficaram surpresos ao perceber aquela figura. É aquele. Yuga Neji. O que ele está fazendo aí? Temos que salvá-lo. Nesse ritmo, ele vai morrer, disse Shizui, extremamente preocupado. Kuroto balançou a cabeça. Não, ele fez sua escolha. Agora cabe a ele. Você está louco, Kuroto. Ele é seu discípulo. Como você pode dizer algo tão cruel? E se ele perder a vida? Repreendeu Kurenai. Ela não conseguia acreditar que Kuroto diria isso, apesar de saber da disparidade de força entre Neji e os dois são Mons. Kuroto suspirou. Não me julgue tão cedo. Em seguida acrescentou. Não vou explicar. Apenas espere e observe. Todos ficaram surpresos com o quão casual Kuroto é sobre tudo isso. Conhecendo Kuroto, eles logo perceberam que deveria haver uma razão por trás da confiança de Kuroto e olharam ansiosamente para o campo de batalha. Mesmo ansiosos, eles também estavam preparados para agir e salvar Neji caso sentissem necessidade. Kuroto não prestou atenção neles e olhou para o campo de batalha, pois sabia muito bem que não havia motivo para eles estarem tão preocupados. No campo de batalha, de pé na cabeça de Garaga e Gamabunta, Naruto e Sasuke avistaram a figura de Neji e gritaram para ele, Neji, você finalmente está aqui. Você quase perdeu o duelo. Isso significa que a luta ainda não começou? Perguntou Neji olhando para Sasuke e Naruto. Naruto acenou com a cabeça. Estamos prestes a começar. Em seguida, acrescentou. Você deveria ficar com Shikamaru, Lee e os outros. Aqui você se machucará. Neji balançou a cabeça. Não. Eu vou ficar exatamente onde estou. Pois não estou aqui para assistir o duelo entre você e Sasuke. Estou aqui para lutar. Lutar? Sasuke foi pego de surpresa e disse levemente. Neji, eu e Naruto não vamos nos conter. É por isso que convocamos nossas invocações. Você não tem uma convocação. Você não pode lutar. Sim, você deveria ficar para trás, ou então você se machucará. Avisou Naruto. É assim mesmo, murmurou Neji com uma risada e disse, então deixe-me contar a vocês dois. Vocês estão enganados ao pensar que eu não tenho uma invocação. Eu tenho uma invocação, e muito poderosa. O que você está falando? Perguntou Sasuke em dúvida. Neji não respondeu à pergunta de Sasuke. Ele sentiu que era melhor mostrá-los do que explicá-los, então ele rapidamente mordeu o dedo e começou a tecer os sinais com as mãos, e gritou, invocando Jutsu. Capítulo 774.
Sentada na copa de uma árvore, Tsunade ficou intrigada ao olhar para o campo de batalha. O que está acontecendo? Hyuga Neji também está planejando participar do duelo? Jiraiya também ficou surpreso e disse, ele deve ter sido estimulado por alguma coisa. Então ele se levantou e se preparou para agir, eu vou pará-lo. Nesse ritmo, ele vai se machucar, e se isso acontecer, vai ser mais difícil de explicar para Hyuga Kuroto. Tsunade estava prestes a acenar com a cabeça, porém antes que pudesse, de repente uma explosão de fumaça branca ocorreu no campo de batalha, e quando a fumaça se dissipou, um enorme javali apareceu. Olhando para o enorme javali sob os pés de Neji, Tsunade e Jiraiya ficaram sem palavras. Isso é, murmurou Jiraiya, incrivelmente surpreso. Embora o javali estivesse bem distante deles, eles ainda podiam sentir o incrível fluxo de chakra ao seu redor. Com apenas um olhar, ambos os Sannin puderam dizer que o javali não é inferior a Garaga e Gamabunta, sejam eles comparados em tamanho ou força. Depois de descobrir as coisas, Tsunade recostou-se e cantarolou insatisfeita. Parece que o subestimamos. O quê? Até Hyuga Neji. As crianças desta geração são todos monstros, exclamou Azuma em estado de choque. Ele, um Jonin de elite e filho de Sandai Myokaji, está um pouco deprimido agora. Ele perdeu para Uzumaki Naruto na avaliação. Perder para Naruto ainda era um pouco aceitável, e Azuma desculpou sua derrota alegando que Naruto é apenas um caso excepcional porque ele dominou Senjutsu, tem uma invocação incrivelmente poderosa e também pode usar o poder da Kyuubi. No entanto, hoje a bolha de sua realidade foi explodida 2 vezes, uma vez por Uchiha Sasuke e a segunda vez por Hyuga Neji. É verdade que Sasuke e Neji podem não ser tão fortes quanto Naruto, no entanto, o fato de terem invocações tão poderosas significa que derrotá-los seria uma tarefa muito difícil, mesmo para um Jonin de elite como ele. Pensando assim, Azuma não pôde deixar de se beliscar, tentando acordar daquele sonho cruel, porém, a dor continuava lembrando de que tudo isso era real e não um sonho ruim. Semelhante a Azuma, Might Guy também fica surpreso, mas ao contrário de Azuma, ele não está deprimido, mas sim curioso, e pergunta, como é que Hyuga Neji adquiriu uma invocação tão poderosa? A fonte da invocação de Sasuke é clara para todos, no entanto, a fonte da invocação de Neji é um mistério. Eles não tinham ouvido falar de ninguém em Konoha usando um javali tão gigante, e Neji deveria tê-lo adquirido em algum lugar. Mas para uma criança, nem mesmo um genin, adquirir tal invocação é bastante surpreendente. Ao ouvir a pergunta de Guy, todos começaram a pensar, mas ninguém tinha resposta, exceto um. Itachi segurou o queixo pensativo e murmurou, se não estou errado, já vi esse javali antes. Ouvindo os pensamentos de Itachi, Shizui perguntou, você tem? Itachi acenou com a cabeça, sim, parece que viu um javali muito parecido, mas, lembrando daquela vez, Itachi acrescentou, não tenho certeza se é o mesmo javali, porque o javali que vi não era este. Grande. Kuroto riu levemente, isso é surpreendente. Você ainda se lembra daquele dia. Ao ouvir as palavras de Kuroto, Itachi imediatamente arregalou os olhos e perguntou, Kuroto-san, é o mesmo javali? Todos olharam para Kuroto, alguns surpresos, outros curiosos. Antes que Kuroto pudesse dizer qualquer coisa, Anko segurou seus ombros e perguntou em voz alta, Kuroto, aquele javali é seu invocador? Por que não ouvi falar sobre isso? Por outro lado, olhando para a figura gigante não muito longe, Tenten não pôde deixar de perguntar a Rock Lee, você também vê o que eu vejo? Neji também tem uma invocação tão grande? A surpresa no rosto de Lee não foi menor que a de Tenten, e ele assentiu inexpressivamente. Se você está vendo um javali gigante, então eu também estou vendo. Hyuga Neji, como você conseguiu tal invocação? Pensou Mika com uma expressão carrancuda, ao sentir o calor pulsante em suas costas. Para alguém que possui uma invocação poderosa, ela sabe que encontrar tais criaturas não é fácil, portanto ela não pôde deixar de se perguntar. Mas então ela pensou na identidade do sensei de Neji e percebeu, deve ter sido ele através de Kuroto-sama. Parado no fundo da multidão, Kiba não pôde deixar de estalar a língua em aborrecimento. TCH. É realmente um azar nascer na mesma geração que os 3. Shino perguntou em dúvida, por que você acha isso? Kiba respondeu impotente, meu clã quer que eu lute pelas 3 primeiras posições, mas o que eles sabem sobre meus pares? Na frente de monstros como eles, até mesmo sobreviver é mais do que posso pedir, muito menos ficar entre os 3 primeiros. Pensamentos semelhantes apareceram nas mentes de outros estagiários que assistiam à batalha. As crianças estavam comparando a força dos 3 invocados ou tentando prever quem venceria entre Naruto, Sasuke e Neji. Comparado com os bastidores, a atmosfera no campo de batalha era um pouco solene. No campo de batalha, Naruto, Sasuke e Neji estavam atrás de sua convocação, olhando um para o outro com expressões calmas, seus olhos movendo-se para frente e para trás esperando que as outras partes fizessem o primeiro movimento. Uma batalha entre 3 pessoas é completamente diferente de uma batalha entre 2 pessoas. Quando se trata de uma batalha entre 2 pessoas, as chances de vitória são iguais, independentemente de quem dá o primeiro passo, porém, esse não é o caso quando se trata de uma batalha entre 3 pessoas. Aqui, quem der o primeiro passo terá que lutar contra 2 inimigos ao mesmo tempo, portanto, as chances de ele perder mais cedo também são maiores, e essas chances maiores afetam muito o fluxo e o resultado da batalha. Sentindo que a situação era problemática, Gamabunta repreendeu Sasuke. Ei garoto, eu não te disse para não me invocar a menos que seja algo realmente importante. Sasuke respondeu com uma voz profunda, isso é importante, é uma batalha para recuperar minha honra e provar que sou o número 1.
Uchiha e sua honra estúpida. Gamabunta bufou insatisfeito, mas não abandonou Sasuke. Ele observou cuidadosamente o javali gigante ao lado, então olhou para a cobra vermelha sob Naruto. No momento em que Gamabunta viu a cobra vermelha, seu aperto em torno de seu tonto aumentou, e ele murmurou em um tom de voz profundo: encontrá-lo é realmente um azar. Sem dúvida, Gamabunta reconheceu Garaga. Garaga também reconheceu Gamabunta e disse com um sorriso malicioso: então, você é um inimigo, hein, sapo? Embora extremamente vigilante, Garaga mostrou vontade de lutar contra Gamabunta. Sentindo a ansiedade de Garaga, Naruto perguntou apressadamente: Garaga, você conhece aquele sapo gigante? Garaga respondeu: ele é um velho inimigo. Naruto acenou com a cabeça, então apontou para Buta e perguntou: e aquele javali? Você conhece? Garaga balançou a cabeça: nunca vi isso, parece ser um javali idiota para mim. E acrescentou com saliva escorrendo de sua boca: vou usá-lo para encher meu estômago depois de derrotar o sapo. Do ponto de vista de Garaga, a única ameaça aqui é Gamabunta. Quanto ao javali, é apenas um cara burro e de corpo grande, uma presa perfeita que pode ser atacada com apenas um golpe de cauda. Com tais pensamentos em mente, Garaga recostou-se ligeiramente e saltou em direção a Gamabunta. Uau! Capítulo 775. Uau! Ao ver Garaga vindo em sua direção, Gamabunta se preparou para resistir, porém, algo que ele não esperava aconteceu no meio do caminho. Garaga mudou de rumo e lançou um ataque surpresa em Okinabuta com sua cauda. Com um som de assobio, a cauda grossa de Garaga atingiu rapidamente Okinabuta, fazendo com que o javali caísse no chão com um som estrondoso. Estrondo. Vá! Exclamou Neji. Ele não esperava que Garaga fosse tão astuto a ponto de mudar repentinamente o alvo de Sasuke e Gamabunta para ele e Okinabuta. Tendo lidado com um alvo, Garaga riu alto. Hahaha, esse é um. Agora é a sua vez, sapo. Gamabunta não pareceu surpreso. Ele sacou seu tonto e avisou Sasuke: tome cuidado, Sasuke. Entendi. Assentiu Sasuke. Assim que Sasuke assentiu, Garaga torceu o corpo, preparando-se para atacar os dois. Porém, antes que pudesse, Okinabuta, que havia desmaiado, levantou-se de repente como se nada tivesse acontecido e abriu a boca com a intenção de morder o rabo de Garaga. Sentindo-se ameaçado, Garaga saltou apressadamente para trás e olhou para o javali com uma expressão chocada. Este javali? Garaga ficou realmente surpreso que seu ataque não fez nada com o javali. Além do mais, o problemático é que o javali não apenas parecia não ter sido afetado por seu ataque, mas até tentou comer seu rabo. Se Garaga fosse um momento lento demais, seu rabo teria sido arrancado pelo javali. Até Gamabunta ficou surpreso e murmurou: não é apenas um javali de pele grossa. Agora tanto Garaga quanto Gamabunta também estavam vigilantes em relação a Okinabuta. Okinabuta bufou pesadamente enquanto o vapor quente saía de suas narinas, e então chutou os cascos e avançou em direção a Garaga, com a intenção de atacar a cobra gigante com seu corpo enorme. Apesar de seu tamanho enorme, Okinabuta moveu-se rapidamente e rapidamente diminuiu a distância entre os dois. Mas Garaga parecia ser um pouco mais rápido e mais experiente. Ele evitou com flexibilidade o ataque de Okinabuta saltando para o lado, e depois disso, pulverizou um fluido acinzentado em direção a ambos os inimigos. Sentindo a rica energia natural no fluido cinza, Gamabunta sabia que seria tolice resistir a ele, e imediatamente saltou no ar enquanto instruía Sasuke: Sasuke, use seu mais forte jutsu do estilo fogo. Sasuke acenou com a cabeça, e depois de fazer rapidamente os sinais com as mãos, ele exalou uma bola de fogo gigante, estilo fogo, jutsu da grande bola de fogo. Ao mesmo tempo, Gamabunta também estufou as bochechas e borrifou uma enorme quantidade de óleo de sapo Toad Oil Bullet. O óleo de sapo alimentou a grande bola de fogo, aumentando seu tamanho e calor à medida que ela se transformava em um jutsu de poder e área de efeito muito maiores. Estilo fogo. Jutsu de bola de fogo majestosa de óleo de sapo. O Toad Oil Majestic Fireball Jutsu parecia um pequeno sol enquanto transformava tudo em seu caminho em puras cinzas e avançava em direção a Garaga e Okinabuta. Sentindo o calor da bola de fogo, Garaga sabia que precisava evitar o ataque. Ele torceu o corpo e recuou para longe, enquanto olhava para o javali que logo se tornaria miserável com um sorriso cruel e pensava: suponho que não me importarei de comer um javali cozido. Gamabunta olhou com pena para o javali e pensou: ele não pode sobreviver a isto. A razão por trás de tal pensamento é que, ao contrário dele e de Garaga, Okinabuta não optou por recuar. Então agora o javali tem que lidar com ataques de ambos os lados. De um lado estava o veneno petrificante de Garaga, e do outro lado estava a bola de fogo de Sasuke que era alimentada por seu óleo de sapo. Sobreviver a tal ataque não é possível nem para ele, muito menos para um javali de origem desconhecida. Todos pensaram que desta vez o javali não conseguiria sobreviver, porém, algo que não esperavam que acontecesse, aconteceu novamente. Ao invés de optar por se esquivar dos dois ataques, Okinabuta pisou fortemente no chão e ao fazer isso, um chakra azulado se espalhou por seu corpo, cobrindo instantaneamente várias centenas de metros ao seu redor. A área envolvida pelo chakra começou a mudar sob seu efeito. As pessoas dentro da área sentiram algo pesado agarrando-as e puxando-as para o centro contra sua vontade. Era como se uma forte força atrativa puxasse tudo em sua direção. Quanto mais leve o objeto, mais fraca é a força de atração que ele sente. E quanto mais pesado o objeto, mais forte é a força de atração que ele sente. Gamabunta e Garaga, sendo os alvos mais pesados para experimentar a força da atração, sentiram seu corpo afundar e serem puxados irresistivelmente em direção ao javali. O que diabos está acontecendo? Exclamaram Gamabunta e Sasuke enquanto ambos eram arrastados em direção à bola de fogo gigante que eles próprios criaram. Droga, que tipo de jutsu é esse? Dúvidas semelhantes surgiram na mente de Naruto e Garaga quando ambos foram arrastados com força em direção à mesma bola de fogo. Estrondo. Edifício Hokage.
Enquanto processava os documentos, Sandaime de repente sentiu uma luz dourada incomum entrando pela janela e ergueu a cabeça franzindo a testa. Ele olhou pela janela e ficou surpreso ao descobrir que o sol que havia se posto há algum tempo parecia ter nascido novamente, tornando o céu brilhante à noite. Aquilo é, murmurou Sandaime em estado de choque ao perceber o que é o novo sol. Estrondo. De repente, ocorreu uma explosão que abalou toda a vila. Nem mesmo o edifício Okage foi poupado, pois tremeu levemente. Depois de resistir ao impacto, Sandaime olhou ansiosamente para a origem da explosão e perguntou a Anbu estacionada em seu escritório. O que está acontecendo? Uau, uau. O capitão do esquadrão Anbu apareceu no escritório de Sandaime e respondeu às suas dúvidas. Okage-sama, uma batalha feroz parece ter ocorrido fora da vila. Enviei um esquadrão para investigar. Em breve teremos respostas. Sandaime ponderou sobre as palavras do capitão, então balançou a cabeça. O grau de batalha parece ser muito grande. Receio que eu mesmo deva ver isso. Envie pessoas para encontrar Kakashi, Tsunade e Jiraiya. O capitão acenou com a cabeça. Muito bem. E depois de instruir alguns Anbu para completar a tarefa de Sandaime, ele seguiu Sarutobi. Ao mesmo tempo que Okage, outros Kages também sentiram um tremor inexplicável. Reunindo-se na sala de reuniões, Tsuchikage no Ki pressionou a mão na parede. Depois de sentir os tremores no chão, ele disse: a fonte do tremor é o ninjutsu em grande escala. Não é pequeno. Kazekage Pakura se perguntou. Konoha parece ter sido atacada. A questão é se o atacante é Shimura Danzo, ou é a organização Akatsuki. Mizukage Yagura disse. Pode ser outra coisa também. Só há uma maneira de descobrir, disse Raikage enquanto saía. Os outros 3 Kages se entreolharam, e após um aceno de cabeça, os 3 seguiram o Raikage. Independentemente da identidade do atacante, eles devem ajudar Konoha na defesa, pois se algo acontecer com Konoha, a era das 5 grandes aldeias Shinobi chegará ao fim, e ninguém quer que tal coisa aconteça. Capítulo 776. Fora de Konoha. Não é bom, exclamou Jiraiya olhando para as chamas crescentes que tornavam o céu noturno vermelho brilhante. A situação está difícil agora. Jiraiya sabe que não pode mais ficar parado assistindo ao show e imediatamente corre para o campo de batalha. Esses pirralhos, eles têm um verdadeiro desejo de morte, murmurou Tsunade com raiva enquanto seguia Jiraiya. Por outro lado, a batalha não pode mais continuar, deve ser interrompida imediatamente, disse Kakashi preocupado enquanto ativava seu Flying Raijin e desaparecia da árvore. Kakashi se sentiu um pouco desconfortável quando viu Naruto, Sasuke e Neji usarem invocações tão poderosas, mas pensando que ele tinha a habilidade de salvá-los instantaneamente se algo acontecesse, teletransportando-se usando o Raijin voador, ele permitiu que eles continuassem. O problema é que Kakashi não esperava que a batalha se desenvolvesse a um nível tão intenso assim que começasse que ele não tivesse tempo de reagir. Uau! Aparecendo perto do campo de batalha, Kakashi sentiu ondas intensas de calor escaldante avançando em sua direção e teve que recorrer ao uso de jutsu de parede de água para se proteger, para que seu corpo não secasse instantaneamente. Embora tenha conseguido se proteger, Kakashi não sabia como seguir em frente, há um mar de fogo à sua frente que não dava sinais de extinção. Até Kakashi se sentia bastante nervoso e desamparado. Imagine o quão em pânico as outras crianças que assistiam à batalha ficariam neste momento. Toda a excitação em seus rostos havia desaparecido há muito tempo, eles não podiam se importar com quem ganharia e quem perderia e escolheram correr para salvar suas vidas. Antes de a batalha entre os 3 começar, eles pensaram que estavam se escondendo longe o suficiente, porém quando a batalha realmente começou, perceberam que estavam muito perto. Várias crianças até sentiram que estavam cara a cara com a morte. Depois de correr alguns quilômetros, o grupo finalmente parou e reclamou enquanto ofegava. Apenas assistir a uma batalha também pode ser perigoso quando se trata daqueles 3. Alguém do grupo disse. Eu comecei a ter algumas dúvidas agora. Esses 3 são realmente humanos? Como podem ser tão perigosos? Alguém do grupo respondeu. Talvez esta seja a definição de ser um gênio. Alguém acrescentou, ou um monstro. Os outros não puderam deixar de assentir impotentes enquanto olhavam para o campo de batalha à distância. Uau, uau, uau. Neste momento, os outros Jonins incluindo Kuroto apareceram ao lado de Kakashi. Olhando para o mar de fogo diante deles, a expressão de todos mudou. Embora todos eles sejam Jonin, enfrentando uma luta tão animalesca entre criaturas gigantes, todos os Jonin parecem um pouco indefesos. No meio da multidão, apenas Kuroto parecia indiferente. Olhando para sua expressão calma, pode-se até pensar que tudo estava acontecendo como ele imaginou e nada está fora de suas expectativas, o que significa que ele já havia previsto que tal incidente aconteceria. Embora Shizue e Itachi estivessem um pouco preocupados inicialmente, quando notaram a expressão calma de Kuroto, ambos perceberam que Kuroto parecia ter planejado algo. Então, ambos suprimiram suas preocupações e ficaram em silêncio ao lado dele, aguardando suas instruções. No campo de batalha, Garaga, Gamabunta e Okinabuta lutavam ferozmente. Apesar do fogo marítimo que o cercava, eles ainda se atacavam. Usando seu corpo longo e esguio, Garaga enredou as patas traseiras de Okinabuta e ao tentar derrubá-lo, pulverizou nele o veneno petrificante contendo muita energia natural. Calma, calma, calma. O fluido de petrificação caiu sobre o de Okinabuta e começou a transformar seu corpo em pedra. O que é surpreendente é que ao invés de resistir à petrificação, ele a ignorou completamente e abordou o corpo de Garaga. Ao mesmo tempo, esfaqueou Gamabunta com seus longos cortadores, presas de um javali selvagem.
Gamabunta balançou seu curto tonto para bloquear os cortadores de Okinabuta ao mesmo tempo em que borrifou óleo para resistir ao petrificante venom de Garaga. Enquanto as três criaturas lutavam entre si, as três crianças nas costas faziam o possível para permanecerem vivas. Naruto, Sasuke e Neji podiam sentir que a situação estava fora de seu controle, eles eram impotentes para interferir na batalha de Garaga, Gamabunta e Okinabuta. E agora, exceto por tentarem permanecer vivos, eles não sabiam o que mais pendência. Uau! Uau! Neste momento Jiraiya e Tsunade se juntaram ao grupo de Jonins. Vendo que Kakashi e os outros estavam apenas parados e sem fazer nada, Jiraiya ficou irritado e os repreendeu. Por que vocês estão apenas observando? Parem-nos rapidamente, não apenas as três crianças morrerão, mas a aldeia também ficará exposta ao perigo. Azuma disse impotente. Mesmo se você disser isso, Jiraiya-sama, como podemos detê-los? Se agirmos de forma descuidada, corremos o risco de colocar em risco a vida das três crianças. É difícil para eles se aproximarem das três crianças com um mar de fogo ao seu redor. Jutsu simples de estilo água parece ineficaz contra o mar de fogo, enquanto usar jutsu de estilo água mais forte pode machucar as crianças, portanto, eles são extremamente restritos pelo que eles podem usar. O que é mais problemático é que apesar de estarem cercados pelo mar de fogo, as três feras ainda estão lutando, e parar as três ao mesmo tempo não é uma piada. Mesmo Shinobi da classe Kage não conseguem realizar tal façanha. Jiraiya acenou com a cabeça e gritou para Gamabunta, Gamabunta, pare a luta. Não houve resposta do sapo vermelho gigante. Ele estava muito preocupado em se defender dos ataques de Okinabuta e Garaga e não teve tempo de prestar atenção nas pessoas ao lado. Tsunade disse, embora esses pirralhos tenham conseguido adquirir invocações tão poderosas, eles não têm controle sobre elas. E acrescentou, felizmente, eles estão poupando esforços para proteger as crianças enquanto lutam, caso contrário, as crianças já estariam mortas. Mesmo que seja esse o caso, não sabemos por quanto tempo continuarão a fazer isso, se por acaso as crianças se machucarem, e teremos que responder às suas famílias. Disse Jiraiya e acrescentou, então vamos parar com isso. Uchiha Shizui, vamos seguir juntos. Enquanto Jiraiya chamava o nome de Shizui, todos olharam na direção do jovem Uchiha parado atrás de Kuroto. Por um momento eles esqueceram que Uchiha Shizui, o shinobi mais forte do lado das 5 grandes aldeias shinobi, também estava com eles com Shizui os ajudando. Parar essa luta não deveria ser tão difícil, especialmente se ele usasse seu Susanoo. O que todos não esperavam era que em vez de concordar imediatamente com as instruções de Jiraiya como deveria, Shizui olhou para Kuroto, como se esperasse por suas instruções. Capítulo 777. Vendo que Shizui esperava pelas instruções de Kuroto, Jiraiya ficou mais uma vez surpreso com seu comportamento. A vida de Uchiha Sasuke, assim como de outras crianças, está claramente em risco. Mesmo um atraso de um momento pode levar à sua morte. É lógico que em um momento tão crítico, Shizui deveria correr para resgatar as crianças. No entanto, o jovem Uchiha não fez isso, pelo contrário, esperou pacientemente pelas instruções de Kuroto. Se este fosse um momento normal, então o comportamento de Shizui não seria estranho, afinal Shizui é vice-diretor da Academia Ninja de Konoha, enquanto Kuroto é o diretor. Então é natural que Shizui seguisse as ordens de Kuroto, porém, isso não é um horário normal, e Shizui não precisa cumprir suas funções de vice-diretor. Mas Shizui está esperando pelas instruções de Kuroto, esse comportamento é claramente anormal. E não é apenas Uchiha Shizui parado ao lado de Jiraiya. Tsunade notou que mesmo Uchiha Itachi, irmão mais velho de Uchiha Sasuke, não estava tão em pânico e impaciente quanto eles. Ele estava calmamente parado ao lado de Kuroto e parecia estar esperando pelas instruções do jovem Hyuga, apesar de a vida do irmão mais novo do menino estar em perigo. Notando o comportamento estranho dos dois Uchiha, Tsunade e Jiraiya, assim como outros, viraram-se para Kuroto. E eles ficaram mais uma vez surpresos ao descobrir que, ao contrário deles, Kuroto não tinha nenhum traço de ansiedade em seu rosto. Ele parecia calmo e controlado e observava tudo o que acontecia diante dele sem demonstrar nenhum estresse, como se tudo estivesse dentro de suas expectativas. Só mais alguns segundos e estará feito, murmurou Kuroto enquanto segurava o queixo, quanto à pergunta de todos olhando para ele. Kuroto não se importou nem um pouco. Shizui e Itachi respiraram fundo e assentiram levemente. Os próximos segundos foram como uma eternidade para todos. O tempo passou segundo a segundo. Durante todo esse período a batalha entre as três feras continuou. E somente depois de 40 segundos terem se passado, os lábios de Kuroto se arquearam em um sorriso e ele instruiu Shizui. Todo certo, é hora de parar com esse fiasco. Isso será feito. Respondeu Shizui enquanto ele desaparecia. Uau! Rugido. No instante seguinte, um rugido alto ressoou no campo de batalha quando um Susanoo verde de corpo inteiro apareceu no centro do mar de fogo. Este foi sem dúvida o Susanoo de Shizui e assim que apareceu no campo de batalha segurou Garaga e Gamabunta com cada uma das mãos e sem fazer nenhum esforço levantou os dois no ar. Gamabunta não resistiu e permitiu que o Susanoo o distanciasse da batalha. Há muito que queria recuar. O único problema era que não estava a ter oportunidade de o poder fazer. Agora que ele conseguiu ele imediatamente o usou. Ao contrário de Gamabunta, Garaga não foi tão cooperativo e resistiu ferozmente. Maldito Uchiha, como você ousa interromper minha batalha? Ele rugiu e tentou se libertar do Susanoo, apenas para falhar e parar repentinamente no momento em que seu olhar encontrou o de Shizui. Garaga tremeu de choque e medo ao descobrir que não conseguia mais controlar seu corpo e estava à mercê do jovem Uchiha. Uchiha Shizui poderia fazer qualquer coisa com ele e ele ficaria totalmente indefeso e incapaz de resistir. Enquanto Shizui lidava com Garaga e Gamabunta, Kuroto, que sem saber apareceu no ombro do Susanoo de Shizui, olhou para Okinabuta e disse levemente, tudo bem, já chega, agora pare. As palavras ditas levemente por Kuroto pareciam ter chegado aos ouvidos do javali, e ele parou repentinamente.
Com o Kinabuta parando, Kuroto murmurou, bem, isso resolve tudo. Então ele olhou para Jiraiya e perguntou, Jiraiya-sama, você pode apagar o fogo por favor? Ah sim, sim. Acenou com a cabeça Jiraiya distraidamente enquanto se recuperava do choque, e depois de tecer rapidamente os sinais com as mãos, ele colocou ambas as mãos no chão e gritou, estilo terra, pântano sombrio. E enquanto Jiraiya lidava com o mar de fogo, os Jonins finalmente se recuperaram e não puderam deixar de murmurar com uma expressão chocada, Street, parou tão rapidamente? Todos tinham pensamentos semelhantes quando olharam para Shizui e Kuroto. Ignorando a expressão chocada de todos, Kuroto olhou para as três crianças chocadas e questionou em tom frio, era esse o duelo que vocês crianças tinham em mente quando me pediram permissão? O tom frio de Kuroto deixou as crianças nervosas e em pânico. Por um lado, as crianças ainda não tinham se recuperado do choque e dos ferimentos, e acima de tudo, a pergunta de Kuroto. Sim, apesar de toda a proteção que receberam de suas invocações Naruto, Sasuke e Neji estão de fato feridos. Os braços de Naruto parecem estar quebrados e seu cabelo parece ter sido queimado em várias partes. Sasuke parece ter perdido uma sobrancelha e está sangrando na coxa esquerda, enquanto a situação de Neji não é diferente, pois ele também sofreu queimaduras. Olhando para o seu próprio estado e o estado do entorno, as três crianças perceberam que haviam causado sérios problemas e baixaram a cabeça, não ousando encontrar o olhar de Kuroto. Notando o silêncio deles, Kuroto disse, vocês três acabaram de adquirir invocações poderosas e começaram a se exibir. Qual é o resultado de tudo isso? Controle sobre suas invocações? Comparado a adquirir poder, é mais importante saber como usá-lo e quando usá-lo. Se você não souber disso, não apenas machucará a si mesmo, mas também machucará seus aliados. Neji se desculpou, sensei. Me desculpe. Com Neji assumindo a liderança nas desculpas, Naruto e Sasuke também seguiram, Kuroto sensei. Sentimos muito. Tendo experimentado a batalha assustadora, todos os três entenderam que eram impotentes e, portanto, não tinham controle sobre suas invocações. Nesse cenário, se eles usassem sua convocação, seria simplesmente pedir a morte. Olhando para as três crianças com rostos assustados e arrependidos, Kuroto disse, espero que vocês não esqueçam esta lição. E acrescentou, claro, só porque eu perdoo vocês não significa que vocês três não serão punidos. Vocês três serão responsáveis pela limpeza de toda a Academia Ninja pelos próximos 3 meses. Irei informar Iruka-sensei sobre sua punição também, estou claro? Sim, as três crianças assentiram com uma expressão abatida no rosto. Bom, Kuroto assentiu e disse, agora vá e mande esses três de volta para suas casas e volte para a aldeia. As três crianças assentiram e foram em direção à convocação. Observando-os fazer o que ele instruiu, Kuroto assentiu satisfeito. Ele sabia muito bem que se os três não sofressem, não aprenderiam a lição. Por isso, Kuroto não salvou imediatamente, permitiu que sofressem e também os puniu com limpeza pelos próximos 3 meses. Isto não teve nada a ver com ele tentar poupar 3 meses em despesas de limpeza. Isto é para o seu próprio bem. Sim, isso é necessário para garantir que não repitam o mesmo erro. Uau, uau, uau. Neste momento, com o som do vento soprando, várias figuras chegaram ao campo de batalha. Essas pessoas não são outros senão Sandame Okage e seu Ambus. Claro, também há vários outros shinobi de Konoha com eles que correram para o local sabendo que uma batalha estourou aqui. Quando este grupo de shinobi chegou ao campo de batalha, eles notaram os 3 gigantes. Vendo criaturas familiares, todos ficaram surpresos. O próprio Sandame ficou confuso e perguntou a Jiraiya, o que está acontecendo? Jiraiya suspirou e explicou tudo para Hiruzen. Ao aprender os meandros do assunto, e percebendo que a comoção anterior foi causada por um duelo entre 3 crianças e suas 3 invocações gigantescas, Sandame ficou sem palavras e repreendeu os 2 sanins por permitirem que tal coisa acontecesse sob seu comando. Jiraiya e Tsunade pediram desculpas com expressões desamparadas, sentimos muito. Na verdade, eles não eram. Sarutobi balançou a cabeça desamparadamente e chamou Kuroto. Kuroto, os estagiários estão proibidos de se envolver em duelos tão perigosos no futuro. Kuroto acenou com a cabeça com um sorriso. Não se preocupe, Okage-sama. Eu permiti isso uma vez para lhes ensinar uma lição. Não haverá nenhum caso semelhante acontecendo no futuro. Espero que sim, disse Sarutobi quando um som alto e estridente ressoou no campo de batalha. Todos, incluindo Kuroto, Hiruzen e Jiraiya olharam na direção do som e descobriram que era apenas o som da petrificação saindo do corpo de Okinabuta. Não é incomum conseguir resistir à petrificação causada pela energia natural, mas isso não significa que resistir à invasão da energia natural seja uma tarefa fácil. Visto que o javali conseguiu fazê-lo com tanta facilidade, Jiraiya ficou genuinamente surpreso. Sandame fez o mesmo e perguntou a Kuroto com uma expressão séria, Kuroto, como Neji obteve uma invocação tão poderosa? Por outro lado, ao saber que todo esse fiasco foi causado por um bando de crianças exibindo suas invocações, os 4 Kages pararam. Pairando no céu, Tsuchikage segurou a mão atrás das costas envelhecidas e murmurou em um tom de voz melancólico, eu invejo Okage. Não há fim para o surgimento de talentos em Konoha. É realmente um berço de gênios. Ouvindo isso da boca de Tsuchikage, que perdeu grande parte de sua aldeia há não muito tempo, os outros Kages não puderam deixar de simpatizar com ele. Na verdade, não eram apenas Tsuchikage, Raikage, Mizukage e Kazekage. Todos tinham pensamentos semelhantes em mente. Todos eles invejam Okage. Nesta época em que cada uma das suas aldeias sofreu ataques terroristas massivos, todos compreendem o impacto causado pelas mortes de jovens. O futuro da aldeia é afetado pela morte dos mais jovens. E nenhuma vila é poupada desse destino exceto Konoha, que apesar de sofrer inúmeros ataques inimigos não tem fim para o surgimento de talentos. Capítulo 778. Depois que o assunto foi resolvido, o grupo de Jonins, exceto Kuroto, voltou para a aldeia juntos.
No caminho de volta, Azuma relembrou a estranha cena de um tempo atrás, onde Shizui esperava pelas instruções de Kuroto, e não pôde deixar de perguntar a ele: Shizui, a situação era tão perigosa naquela época. Por que você esperou pelas instruções de Kuroto? Você não parou essas 3 criaturas imediatamente? Caminhando ao lado de Gai, Kakashi olhou para Shizui com uma expressão pensativa, esperando pela resposta do jovem Uchiha. Não foi apenas Kakashi, os outros Jonins como Kurenai, Gai e Anko também lançaram olhares curiosos para Shizui. Embora esse momento tenha sido muito curto, deixou uma profunda impressão em todos. É bem sabido que Shizui e Kuroto têm uma boa amizade, porém, ninguém imaginava que Shizui obedeceria às instruções de Kuroto a tal ponto que colocaria as instruções de Kuroto em terreno mais elevado em comparação com a vida do filho do patriarca dos Uchiha clã. Isso não pode mais ser explicado apenas com amizade. É assim que funcionam superiores e subordinados. É como se Shizui fosse totalmente leal a Kuroto e colocasse as instruções de Kuroto acima de tudo. É verdade que Shizui trabalha para Kuroto como vice-diretor da Academia Ninja de Konoha, mas isso não o torna subordinado de Kuroto. Ele não precisa ser tão leal a Kuroto. Além do mais, Shizui é considerado o as mais forte do lado das 5 grandes nações contra Akatsuki, tendo tanta força que Shizui não precisa seguir as instruções de Kuroto. Mas ele o faz, fazendo os outros se perguntarem por quê. Diante das dúvidas de todos, Shizui respondeu com um sorriso tímido. Como Kuroto-san estava presente conosco, não havia perigo para começar, e eu só precisava seguir suas instruções. Azuma ficou confuso e perguntou: o que você quer dizer? Shizui balançou a cabeça e respondeu: quero dizer, confio no julgamento de Kuroto-san. Como Kuroto-san não estava preocupado, isso apenas significava que não havia nada com que se preocupar. Você realmente confia em Kuroto, não é? Disse Azuma e perguntou em tom casual: e se um dia Kuroto lhe pedir para lidar com o clã Uchiha, o que você fará? Kakashi disse franzindo a testa: Azuma, isso não é mais uma piada. Azuma fez beicinho e balançou a cabeça se desculpando. Ele também percebeu que perguntou algo que não deveria ser perguntado em nenhuma situação. Mas ele não consegue evitar, como filho de Hokage, ele realmente quer saber a posição de Uchiha Shizui. Shizui é o shinobi mais forte de Konoha. Sua posição é muito importante por vários motivos. Embora o conflito entre a facção Hokage e o clã Uchiha não seja mais tão acirrado como foi após o ataque da raposa demoníaca de 9 caudas, a desconfiança ainda existe e não há sinais de que ela desapareça. Foi apenas devido à enorme pressão externa que levou os dois lados a pôr de lado as suas diferenças e a comprometerem-se entre si. Embora este compromisso tenha funcionado e a luta interna tenha desaparecido, o problema não foi resolvido pela raiz. A menos que o problema fundamental seja resolvido, a desconfiança não desaparecerá e a menos que a desconfiança desapareça, o conflito poderá explodir em qualquer reviravolta inesperada dos acontecimentos. O principal motivo da contradição ainda é o mesmo de uma década atrás: o trono do Hokage. 4 Hokages apareceram em Konoha até agora, mas nenhum dos Hokage vem do clã Uchiha. Como um dos 2 clãs fundadores de Konoha, o Uchiha deve ter um Hokage, mas eles não têm. Embora o clã Uchiha tenha ficado calmo e silencioso por alguns anos, o desejo de que seus membros do clã se tornassem os próximos Hokage não desapareceu. O que é mais problemático é que nesta época, o clã Uchiha destruiu todos os outros clãs shinobi de Konoha. Isso tem levado muitas pessoas a acreditar que o próximo Hokage certamente virá do clã Uchiha. Ninguém pode impedir que isso aconteça. Mas é improvável que a facção Hokage dê a posição de próximo Hokage de Konoha ao clã Uchiha. Ambos os lados têm as suas intenções bastante claras, e isso pode mais uma vez causar um conflito entre os dois lados. Em tal situação, a posição de Uchiha Shizui é muito crítica. Portanto, Azuma quer saber de que lado Uchiha Shizui ficará se houver um conflito entre a facção Hokage e o clã Uchiha. Diante da pergunta inesperada de Azuma, a princípio Shizui ficou surpreso e disse com uma risada: Azuma-san, você realmente sabe brincar. Kuroto-san nunca me instruirá a fazer algo desse tipo. Então ele fez uma pausa e continuou com uma expressão solene. Mas se ele der tal instrução, isso significaria que não resta outra opção, e se for esse o caso, então confiarei em seu julgamento e seguirei a ordem. Você o quê? Azuma ficou surpreso com a resposta de Shizui. Por um momento ele até se perguntou se tinha ouvido errado. Não foi apenas Azuma, Kakashi e os outros também ficaram atordoados. As palavras de Shizui implicam que entre a aldeia e o clã, ele sem dúvida escolheria a aldeia. Mas antes que possam dar qualquer resposta, eles percebem que Uchiha Itachi também está presente ao lado de Shizui. Quem é Uchiha Itachi? Ele é o herdeiro do clã Uchiha, o mesmo clã que Shizui eliminaria se houvesse necessidade. Percebendo que o herdeiro do clã Uchiha também está com eles, Azuma ficou preocupado. Eu não deveria ter feito tal pergunta a Shizui na presença do Uchiha Itachi. Ele nem se atreveu a imaginar as consequências caso essa conversa chegasse aos ouvidos do patriarca Uchiha. Não será apenas o clã Sarutobi. Até mesmo Uchiha Shizui e seu pai serão colocados sob extrema pressão. Claro, ele também não será poupado. O clã Uchiha também começará a atacá-lo. Azuma sentiu que deveria resolver esse assunto apenas como uma brincadeira, e queria falar com Itachi sobre isso. Porém, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Itachi de repente levantou a cabeça e disse em um tom de voz determinado: se chegar a esse ponto, eu também ajudarei Shizui-san. Todos. Nos dias seguintes, o tema de discussão na aldeia foi o pequeno duelo dos alunos da academia. A informação sobre Uchiha Sasuke assinando um contrato no Monte Myoboku se espalhou por toda a vila. Não apenas Sasuke, mas a notícia sobre Yuga Neji adquirindo um summon gigante também se espalhou como um incêndio. Todos estavam discutindo as 3 estrelas em ascensão de Konoha e suas poderosas invocações.
Os aldeões estavam curiosos para saber qual das 3 invocações era mais forte. Alguns acreditavam que seria a cobra vermelha gigante, alguns favoreciam o sapo, enquanto outros ficavam do lado do javali. Quanto a quem exatamente é o mais forte? Isso é algo que talvez nunca saibamos. À medida que esse assunto continuava a fermentar na vila, a atmosfera no terreno de Yuga começou a ficar cada vez mais estranha. Clã Yuga. Vários membros do ramo da família se reuniram e estavam discutindo a questão da convocação de Neji. Você sabia? Aquele javali foi dado a Neji por Kuroto-sama. Eu não sabia que Kuroto-sama tinha uma invocação tão poderosa. Nunca ouvi usá-la antes. Nisso é verdade. Talvez ele nunca tenha sentido necessidade de usá-lo. Talvez. Mas você sabe, a família principal está muito chateada com a invocação de Neji? Por que eles estão chateados? Foi dado a ele por Kuroto-sama, e Kuroto-sama encontrou a invocação sozinho, eles não tiveram nada a ver com isso. Nesse momento, uma voz fria veio de trás. O que vocês estão discutindo? Capítulo 779. Ouvindo a voz fria por trás, os membros do clã do ramo da família se viraram e perceberam que quem falou agora não era outra pessoa, mas sim o Elder Aoyama, um dos mais velhos da família principal, que foi humilhado por Kuroto no clã. Reunião há uma semana. Não é bom, pensou um dos membros da família do ramo ao notar o humor do Elder Aoyama. O irritado ancião Aoyama olhou friamente para os 4 membros do clã e os repreendeu. Vocês estavam falando mal da família principal, seus mestres. Se fosse no passado, eles não teriam ousado falar nada sobre os membros da família principal, sejam bons ou ruins. Mas como Kuroto humilhou vários anciões da família principal na reunião anterior do clã, todos os membros do clã, a família do ramo sentiu-se um pouco orgulhosa e não mais com tanto medo, por isso ousaram não só falar sobre a família principal, mas até criticá-la. Todos os membros do ramo da família imediatamente baixaram a cabeça e pediram desculpas. Por favor, perdoe-nos, Aoyama-sama. Foi apenas um lapso de língua. Mas o Elder Aoyama não se acalmou por causa do pedido de desculpas, pelo contrário, ficou mais irritado e deu um tapa nos 4 membros do ramo da família. Tapa, 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 tapa. O som estridente de tapas ressoou nas ruas enquanto a atenção de várias pessoas se voltava para a cena. O Elder Aoyama sentiu que precisava dar o exemplo para manter todos no controle. Desde aquela reunião do clã, todos estão tentando ultrapassar seus limites, e agora alguns servos ousam falar mal deles. É tudo por causa dele, pensou o ancião Aoyama com raiva até aquela convocação. A razão por trás da raiva do Elder Aoyama não é apenas a humilhação pela qual ele passou. Também está relacionado à questão da invocação gigante que Kuroto deu recentemente a Neji e a luta caótica que ocorreu fora da vila depois disso. Razoavelmente falando, a briga entre as 3 crianças há poucos dias não foi ruim para o clã Yuga, afinal, uma das crianças era Neji, um membro do clã Yuga, o caos absurdo criado por Naruto, Sasuke. Neji e sua convocação pode ser considerada uma demonstração da força do clã Yuga, no entanto. O ancião Aoyama não ficou nada feliz com isso. Isso porque quanto mais ele pensava sobre isso, mais percebia que algo estava errado com tudo isso. Kuroto teve uma invocação tão poderosa por tantos anos, mas nunca informou a família principal. Além disso, ele não convocou o herdeiro da família principal como deveria, mas escolheu outro membro do ramo da família, isso também sem a permissão do patriarca. Isso é muito desrespeitoso com a família principal. O Elder Aoyama já estava insatisfeito com Kuroto por causa da humilhação que ele sofreu. Além disso, se algo desse tipo acontecer, é natural que ele fique com raiva. Entre os 4 membros do ramo da família que foram esbofeteados pelo Elder Aoyama, 3 imploraram por perdão, porém um não fez. Era Yuga Aoki, sentada em uma cadeira de rodas com uma expressão turva. Observando que Aoki ainda não havia se desculpado, o Elder Aoyama mais uma vez ficou com raiva e gritou para ele. Você não percebeu o seu pecado? Embora Aoki estivesse furioso, ele se conteve respirando fundo e pediu desculpas. Por favor, me perdoe. Apesar do pecado que você e seu irmão cometeram, a única razão pela qual você ainda está vivo é por causa da nossa bondade. Mas você é tão sem vergonha que em vez de ser grato, você está falando mal de nós pelas costas. Você seria igual ao seu irmão inútil. Eu teria colocado você no mesmo destino que ele. Repreendeu o Elder Aoyama. A menção de seu irmão, Aoki ergueu a cabeça abruptamente e disse enquanto cerrava os dentes e gritava de raiva. Não se atreva a mencionar a Oba na minha frente. A explosão repentina de Aoki assustou o Elder Aoyama, e ele rugiu. Sua imundície ingrata. Como ousa falar comigo dessa maneira? Quem deveria estar grato é você porque eu não te matei. Não se atreva a falar nada sobre ele. Você não é digno o suficiente, disse Aoki respirando fundo tentando contê-lo. Sentindo a intenção assassina nos olhos de Aoki, o Elder Aoyama imediatamente teceu os sinais com as mãos e ativou o selo amaldiçoado do pássaro enjaulado. Eu vou te mostrar. Arikin. Assim que o selo amaldiçoado foi ativado, Aoki caiu da cadeira de rodas e começou a gritar de dor, rolando e chorando. O grito de Aoki ressoou pelos terrenos do clã Yuga. Os gritos foram notados pelas pessoas do clã Yuga enquanto corriam para este lugar. Uma das pessoas que chegou ao local é Izashi. Ao se aproximar, ele viu a cena de Aoki lamentando e chorando de dor aos pés do Elder Aoyama. Adivinhando o que aconteceu, Izashi implorou ao Elder Aoyama. Aoyama-sama, por favor, poupe-o. Aoki já está incapacitado e não pode suportar essa dor. Nesse ritmo, ele vai morrer. Em resposta, Izashi apenas bufou friamente. Como o Elder Aoyama disse com indiferença. É melhor que um imundo ingrato como ele morra.
O clã Hyuga não precisa de pessoas desobedientes como ele. Vendo que o ancião Aoyama não parece ter qualquer intenção de perdoar Aoki, Ezashi não teve escolha a não ser persuadir Aoki. Aoki, o que quer que você tenha feito? Admita seu erro e peça desculpas a Aoyama-sama. Não tente resistir à família principal. Você estará morto nesse ritmo. Então, que assim seja. Eu prefiro escolher a morte, disse Aoki em tom determinado. Embora estivesse chorando e chorando de dor, ele se recusou a implorar por misericórdia. Para ele, a morte seria melhor do que implorar misericórdia a um membro da família principal. Ao ouvir as palavras de Aoki, a expressão do Elder Aoyama mudou. A indiferença mais uma vez se transformou em raiva quando ele disse em um tom de voz cruel: um lixo como você está tentando ir contra a família principal. Você acha que é Hyuga Kuroto? O Elder Aoyama estava furioso. Um Hyuga Kuroto já é mais do que consegue engolir, e agora até um aleijado como Aoki está tentando desafiar a autoridade da família principal? Isso deixou o Elder Aoyama ainda mais furioso. Mas Aoki também parecia determinado e firme, e se recusou a implorar por misericórdia. Não importa quanta dor Aoyama tentou infligir a ele com o selo amaldiçoado do pássaro enjaulado, Aoki não cedeu. Vendo que Aoki não tinha intenção de implorar por misericórdia, a intenção de matar começou a surgir nos olhos do Elder Aoyama, e ele decidiu que seria melhor matar um traidor como Aoki. Izashi percebeu os pensamentos de Aoyama e interferiu apressadamente. Aoyama-sama, Aoki é um aleijado e perdeu a cabeça, por favor. Não seja como ele e faça qualquer movimento precipitado. Ao ouvir as palavras de Izashi, Aoyama notou a expressão sombria nos rostos de todos os membros da família que o cercavam e percebeu que não seria uma atitude sábia matar Aoki neste momento. Com isso em mente, ele restringiu sua intenção de matar, desativou o selo amaldiçoado do pássaro enjaulado e decidiu punir Aoki de alguma outra forma ao anunciar: Hyuga Aoki é culpado de desobediência e desrespeito. Como punição, ele será preso em a masmorra subterrânea pelos próximos 3 anos. Izashi deu um suspiro de alívio e imediatamente instruiu os membros da família ao seu redor a enviarem Aoki para a masmorra subterrânea. Embora o assunto com Aoki tenha sido resolvido, o ancião Aoyama ainda estava com raiva e invadiu a mansão do patriarca. Yashi, isso não pode mais continuar. Não podemos permitir que Hyuga Kuroto faça o que ele quiser, disse o Elder Aoyama. Yashi franziu a testa enquanto ouvia as palavras do Elder Aoyama. Esse top tem sido mais discutido do que os da família principal, e ele já está cansado de ouvir as reclamações dos anciãos em relação ao Kuroto. Sua resposta foi a mesma e ele não planejou mudar isso, pois disse com um suspiro: não discutimos isso mais de uma vez? Yashi, você não vê que Hyuga Kuroto está desafiando a autoridade da família principal? Disse o Elder Aoyama, insatisfeito com a resposta de Yashi. Yashi balançou a cabeça. Eu conheço Kuroto-kun. Ele não faria algo como desafiar a autoridade da família principal, fora do personagem ou não. Ele está fazendo certo enquanto conversamos, gritou o Elder Aoyama e acrescentou: ele pode não estar fazendo isso diretamente, mas está indiretamente influenciando outros a desafiar a autoridade da família principal. Há pouco tempo, aquele aleijado se atreveu a direcionar sua intenção de matar sobre mim. Yashi ficou surpreso e questionou: você quer dizer Aoki? Quem mais poderia ser? Respondeu o Elder Aoyama. Pensando no que aconteceu há pouco, ele ficou mais uma vez furioso e disse: quem você acha que deu aquele aleijado coragem para se rebelar? Yashi ficou realmente surpreso. Na sua opinião, Aoki é uma pessoa transparente que não interfere nos assuntos do clã nem interage muito com ninguém. Por que alguém como ele, que não tem nada a ver com nada, faria algo desse tipo e tão de repente? Capítulo 780. Cela de prisão de Aoki, masmorra subterrânea Clã Hyuga. Era uma pequena cela com uma área de cerca de 9 metros quadrados, fechado nos 4 lados com paredes de 2 metros. O único ponto de entrada e saída era a pequena abertura gradeada no telhado. Sentado em sua cadeira de rodas, Aoki olhou para a lua cheia através da pequena abertura no telhado e suspirou levemente à aia. Todos os traços de raiva, ressentimento e hesitação desapareceram de seu rosto. Seu coração se acalmou e sua expressão também ficou clara. Aoki finalmente aceitou sua realidade. Acontece que não importa o quanto eu tente, eu realmente não consigo ser como eles, simplesmente não consigo. Eu me pergunto por que eu tentei em primeiro lugar. Com esses pensamentos em mente, Aoki relembrou o evento que mudou sua vida para sempre. Foi durante o último estágio da Terceira Grande Guerra Shinobi. Konoha estava vencendo em todas as 4 frentes, tudo graças aos esforços do Yellow Flash, e previa-se que a guerra terminaria em breve. Naquela época, ele e seu irmão Aoba foram designados para a linha de frente. Sua principal tarefa era proteger o único filho de um dos mais velhos da família principal do clã Hyuga, que estava indo para a linha de frente. Normalmente, os filhos da família principal não vão para o campo de batalha, principalmente para a linha de frente. No entanto, a Terceira Grande Guerra Shinobi foi uma guerra como nunca antes, causou uma grande perda de mão de obra. Embora Konoha estivesse vencendo, nem tudo estava bem. Protegendo-se em todas as 4 pontas, Konoha carecia de recursos humanos. Portanto, o clã Hyuga não teve escolha senão enviar até mesmo os filhos da família principal para a linha de frente. Depois de chegarem à linha de frente, eles receberam uma pequena missão. Foi uma tarefa simples de reconhecimento. A missão foi concluída sem problemas graças ao seu Byakugan, e eles estavam voltando ao acampamento para entregar o relatório. Foi aí que aconteceu: descobriram o sequestro do discípulo de Yellow Flash.
Os shinobi de Kirigakure estavam planejando causar sérios danos a Konoha, selando a tartaruga de 3 caudas dentro dela e liberando-a quando ela retornasse para a vila. Sabendo do dano que a tartaruga de 3 caudas pode causar a Konoha, eles sabiam que não poderiam simplesmente sentar e assistir. Eles tinham que fazer alguma coisa. E então, eles decidiram salvar a garota. É claro que eles não iriam agir de forma imprudente. Então discutiram um pouco e se dividiram em 2 equipes. Aoki se encarregou de ficar para trás e acompanhar o shinobi de Kirigakure, enquanto seu irmão e o filho da família principal foram encarregados de trazer reforços. O plano era perfeito. O acampamento de Konoha não era muito longe, então era definitivamente plausível. Tudo que Aoki precisava fazer era não perder o rastro do shinobi de Kirigakure, o que era algo fácil de fazer com seu par de Byakugan. E assim, eles se dividiram em 2 equipes. Mas quem poderia imaginar que o plano deles tinha uma grande falha? E isso é algo que eles só perceberam quando tudo acabou. Aoki não entende como eles fizeram isso, mas shinobi de Kirigakure avistou os 3 há muito tempo, e logo depois que eles se dividiram em 2 equipes, e era só ele, centenas de shinobi de Kirigakure apareceram do nada e o atacaram. A outra equipe formada por seu irmão e o filho da família principal também foi atacada. O surpreendente é que esses shinobi eram extremamente fracos, então eles eram facilmente tratados. No entanto, seus números nunca diminuíam. Era como se eles não tivessem fim para eles e continuassem a atacá-los. Os 3 só conseguiam lidar com alguns, mas não havia fim para Kirigakure shinobi. Quando os reforços de Konoha chegaram, todo o dano já estava feito. Ele estava aleijado, seu irmão estava ferido, mas vivo, e quanto ao filho da família principal, não só ele estava morto, mas um de seus Byakugan também foi roubado. Isto foi um escândalo. Quando a notícia sobre este incidente chegou à família principal do clã Hyuga, a família principal ficou furiosa. Quem suportou o peso de tudo foi ele e seu irmão. Aoki e seu irmão tentaram explicar tudo. O fracasso não foi culpa dele ou do irmão, eles estavam fazendo o que era necessário. Eles estavam tentando proteger a aldeia, mas eles estavam em menor número. Mas a família principal não os ouviu. Eles foram inflexíveis em punir os 2 por não terem protegido os membros da família principal e os segredos do clã Hyuga. Ele ainda estava bem, afinal suas pernas estavam gravemente feridas e ele havia perdido a capacidade de andar, então ficou preso apenas 3 anos. Mas seu irmão não era o mesmo. Seu irmão foi executado pelo fracasso. Não é que seu irmão não tenha tentado resistir, porém ele foi impotente para fazê-lo por causa do pássaro enjaulado. Após a morte de seu irmão, o espírito de Aoki entrou em colapso. Ele foi consumido pela raiva e pelo desejo de vingança contra a família principal. Ele sabia que ele próprio era impotente contra a família principal por causa da existência do pássaro enjaulado, então planejou usar outros e assim se tornou um traidor. Ele tentou usar a ganância de Komogakure na tentativa de causar danos ao clã Hyuga. Embora o plano de sequestro de Hyuga e Nata tenha falhado devido à intervenção de Amatsukami, Aoki não desistiu e continuou em busca de oportunidades. Depois de roubar alguns livros da biblioteca proibida do clã Hyuga, Aoki descobriu um segredo muito importante sobre a família principal e o pássaro enjaulado. Ao saber desse segredo, Aoki ficou hesitante. O segredo era sobre o verdadeiro propósito por trás da existência da família principal e do pássaro enjaulado. Embora Aoki odiasse a família principal e o Kaged Bard, ele não queria destruir todo o clã Hyuga, especialmente os filhos do ramo da família. Eles eram inocentes e não tinham nada a ver com seu ódio. Então, Aoki decidiu manter seu ódio dentro de si e decidiu acabar com ele. Além disso, quando roubou os livros da seção proibida, ele já havia matado o mais velho responsável pela execução de seu irmão. Então parte de sua vingança estava concluída, e ele não queria mais criar problemas para o ramo da família. Com tais intenções, Aoki se conteve e começou a viver uma vida normal. Ele conversava com seus companheiros de clã e tentava ao máximo se integrar a eles. Vingança e outras coisas não estavam mais em sua mente. É por isso que quando Kuroto continuou a procurar o traidor do clã Hyuga, ele não encontrou ninguém por tanto tempo. Aoki acreditava que estava feliz agora e não precisava se preocupar com seus pensamentos passados. Mas é isso, ele acreditava que estava feliz, mas será que está? A reunião do clã há alguns dias mudou tudo. A explosão de Hyuga Kuroto mudou tudo. Aoki admirava Kuroto pelo tipo de coragem que Kuroto demonstrou naquela época. Mais ainda, ele realmente gostou da intenção de Kuroto de proteger Neji, um membro do ramo da família, da ira da família principal. Claro, Aoki apenas admirava Kuroto. Ele não tinha planos de apoiá-lo nem nada, nem foi influenciado por Kuroto. Mas quem teria pensado que isso era apenas o que ele acreditava? Quando o Elder Aoyama deu um tapa nele junto com o resto dos membros do ramo, toda a raiva, o desejo reprimido de vingança e todas as emoções negativas mais uma vez vieram à tona. Ao mesmo tempo, Aoki também percebeu que havia sido fortemente influenciado pelas ações de Kuroto. Ele não aguenta mais a repreensão e a humilhação. É por isso que ele pensa que não pode ser como eles. Como o resto dos membros do ramo que conseguem engolir a raiva e a humilhação. Bem, pelo menos eu tentei. Mas suponho que seja a hora de parar com essa fachada estúpida, pensou Aoki quando um sorriso de alívio apareceu em seu rosto. Enquanto Aoki se decidia, o som de passos ressoou no telhado e pouco depois, Isashi apareceu do outro lado das barras de metal. Ele olhou para Aoki através das grades e disse: Aoki, você fez uma besteira hoje. Aoki permaneceu em silêncio. Isashi não ficou surpreso e suspirou. Você não precisa se preocupar muito. Falei com o patriarca, quando o assunto acalmar, você será libertado. Até então, fique em paz e tente não fazer nada. Aoki sorriu e disse: minha sentença está sendo encurtada? E perguntou:
É porque o patriarca não me considera uma grande ameaça devido à minha deficiência? Hisashi tentou responder, mas ele não sabia como explicar. Hisashi usou a deficiência de Aoki como desculpa para persuadir Hisashi. E a deficiência de Aoki é a única razão pela qual sua sentença foi perdoada. Hisashi não precisou responder. Aoki percebeu sua hesitação e disse em tom sarcástico: acho que deveria ser grato a você, Hisashi-san. Hisashi suspirou, só, não torne as coisas difíceis. Aoki riu e perguntou olhando para Hisashi: diga Hisashi-san, você não odeia o patriarca? Hisashi franziu a testa. O que você quer dizer? Aoki explicou: vocês dois são irmãos gêmeos. E no meu entendimento, você é obviamente mais forte que ele, mas ele é o patriarca, não você. Por quê? Por causa das regras estúpidas da família principal. Só porque ele é apenas alguns segundos mais velho que você, ele é o patriarca, enquanto toda a sua vida se limita a servi-lo por causa daquele pássaro enjaulado. Se alguém estivesse na sua posição, ele odiaria o patriarca, certo? Hisashi balançou a cabeça. Não adianta pensar nessas coisas. Certo. Disse Aoki, e acrescentou em um tom agressivo: eu realmente tenho pena de você, Hisashi-san. Você está preso a tal ponto que não consegue nem expressar seu ódio por eles. Mas quer saber? Todos os seus esforços, os esforços de seu filho, tudo é em vão. Diante do Kaged Bard, tudo é inútil. Somos todos prisioneiros, e nunca poderemos escapar desse destino. Podemos tentar resistir, assim como Yuga Kuroto fez, mas nunca poderemos escapar. Isso nem ele consegue. Hisashi estava seriamente confuso agora e questionou Aoki: o que você está tentando dizer? Aoki respirou fundo e disse: essa é uma pergunta muito boa. O que estou tentando dizer, hein? E murmurou: eu, não sei. Só sei que não posso me tornar como você, e renunciei a tentar ser. Isso não está apenas no meu destino. Não fale bobagem sobre destino e crença. Apenas viva o resto da sua vida em paz. Viver é o mais importante. Disse Hisashi, tentando acalmar Aoki. Aoki riu. Sim, você está certo. Agora vou fazer exatamente isso. Não vou resistir mais. E acrescentou: mas quer saber, você cometeu um erro. Ele também cometeu um erro. Ele deveria ter me matado quando teve a chance. Agora não há como voltar atrás. Ao dizer essas palavras, os olhos de Aoki ficaram extremamente claros. É como se ele soubesse o que tinha que fazer agora. Hisashi estava sentindo uma vibração muito ruim de Aoki. Ele começou a entrar em pânico e questionou: Aoki, o que você está tentando fazer? Aoki olhou para Hisashi e disse com um sorriso torto: o que um aleijado como eu pode fazer, Hisashi-san? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.